Agora na 102 Rádio City, Jornal Litoral. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Bom dia, começando mais uma edição do Jornal Litoral aqui na 102, a Rádio City. O comando é do jornalista Paulo Schiff. Bom dia, Paulo. Bom dia, Zé Torquato. Bom dia para você, ouvinte da Rádio City. A partir de agora, você acompanha a edição desta quarta-feira, 16 de setembro de 2015 do Jornal Litoral. Participam comentando as notícias com você o Marcelo de Giuseppe, o Rodrigo Marçaioli, o professor Adalto Corrêa de Souza. Você, ouvinte, participa, liga pra gente aqui no 3289-1005 ou no 2104-5410 e manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui e também, como todos os dias, informação importante para compartilhar com os outros ouvintes. Você pode também mandar mensagens SMS para o celular 997-880966 e também tem o WhatsApp 9896-5306. Bom dia, Fernando Chagas, genérico. Bom dia a todos. A gente tem ouvinte que reclama que a gente fala muito de notícias pessimistas aqui, mas as notícias hoje são todas pessimistas, né? No plano nacional, aquele pacote indigesto de medidas contra a crise vai ter dificuldades no Congresso. O governo, mais uma vez, já ensaia o recuo do recuo do recuo, coisa complicada. E no plano interno, que a gente há muito tempo, há muitos meses, já fala aqui na Baixada Santista de um conjunto de obras paradas, hoje a principal manchete do jornal A Tribuna é a reclamação de uma obra parada. A obra dos Santos Novos Tempos está parada. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa de Santos admitiu pela primeira vez, foi aqui no Jornal Litoral, que o financiamento do Banco Mundial para a obra Santos Novos Tempos seria suspenso, não teria continuidade e que ele iria buscar, ele falou na época, sempre complicado na crise, recursos a fundo perdido para essa obra. Agora a reclamação é de que a obra está parada. Marcelo de Giuseppe, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos, bom dia, Adalto, que faltou na semana passada, foi homenageado por todos nós. O Zé, que ficou durante muito tempo afastado também, foi muito homenageado. O Rodrigo, que é o melhor irmão Marçaioli que a gente conhece. Você, Paulo. Bom dia a todos. Paulo, a situação, não pretendo não culpar ninguém, mas a situação do país é uma situação que vai levar realmente a grandes problemas, e principalmente nas prefeituras, onde nós, munícipes, sentimos mais. Ontem fiquei muito satisfeito quando eu vi na Avenida Espraiada, em São Paulo, que foi atender um cliente lá, a retomada daquele elevado que há muito tempo passava lá e estava parada a obra. Não sei se o governo do estado vai começar a realmente tomar pé, mas os municípios sofrem. Uma polêmica aqui no Jornal Litoral entre o Luciano Batista, numa quinta-feira, e o Fábio Ferraz. O Fábio dizendo que todas as obras do governo estadual tinham dificuldade, estavam paradas, e o Luciano dizia que essa obra aí em São Paulo, não. Não, pois é, e ontem eu vi realmente trabalhando e por sinal, eu fiquei em duas horas parado, para chegar na Avenida Morumbi, que é do lado, eu fiquei 2 horas parado, porque a obra, acho que todo mundo ficou parado olhando, realmente, olha, a obra está continuando e não andava os carros. É um fato, assim, fora do normal, a obra está continuando. Extraordinário. E hoje me chamou a atenção logo cedo o túnel ali em Praia Grande, um pouquinho antes do shopping, que vai fazer a ligação do Japuí, São Vicente para Praia Grande, rapidamente sendo construído. Já a Ponte Penso parada, quer dizer, vai ficar um lado pronto e o outro lado não. Mas eu prefiro não culpar nenhum gestor, mas o que me preocupa é o futuro. Mas a Ponte Penso, a reforma está praticamente pronta. Existe uma promessa aí que a gente não sabe se vai ter uma 6ª prorrogação, já houve 5 prorrogações, mas a promessa é de entrega nesse mês de setembro. Tá, então se entregar no mês de setembro, vai entregar um pouquinho antes que o túnel, que está quase pronto. Mas esse descompasso, essa desorganização e planejamento torna o Brasil um país realmente assim, o país da gambiarra, infelizmente. Adalto Corrêa de Souza, no plano federal, crise terrível aí, já se desenhando, a dificuldade do governo, mais uma vez, né, de aprovar no Congresso o que precisa ser feito na economia. E no plano regional também complicação, obra parada, obra demorando e obra que não sai também.
Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos meus amigos. Fiquei sabendo depois que desse fui pessimismo... muito comentado na quarta-feira passada. Depois, justificada. Você dá uma relação de 5, 6 más notícias e depois você fala, bom dia. Pô, Adalto estava trabalhando em Brasília, né? Estava se reunindo com o Joaquim Levy, com o Nelson Barbosa, aconselhando eles a fazer o que eles fizeram, né? Estava atrapalhando em Porto Alegre. Tô brincando. Foi você, Adalto, que aconselhou os ministros? Pelo amor de Deus. É o cúmulo da maldade, né? Não, é brincadeira, gente. Isso não tem o menor fundamento de realidade. Eu concordo aqui com o Marcelo, Giuseppe, quando fala da questão das culpas, né? Nesse momento, o Brasil está parado e a gente não pode ter uma desconexão plena do que está acontecendo, né? Nós fazemos parte desse país, né? O país está em crise e é uma crise efetivamente econômica, portanto, se é uma crise fiscal, nós teremos problemas, não são obras em Brasília, ou obra no espaço aéreo, as obras efetivamente, esses cortes atingem efetivamente a sociedade como um todo e a cidade que elas vivem. Então, acho que o Brasil vai passar durante um tempo um grande canteiro de obras parado, né, ou numa velocidade muito mais baixa. Com relação a essa questão que está acontecendo com o governo federal, a gente já falou muito, né, do que foi feito no passado, das pedaladas, desse, entre aspas, vamos chamar golpe é muito forte, na realidade um plano político, né, que acelerou nos gastos e depois tinha uma conta para pagar, até porque a surpresa não acontece no dia 1º de janeiro. Vamos lembrar que a primeira medida de ajuste fiscal, que eu lembro, estava atingindo o segmento que eu faço parte, foi dia 30 de dezembro de 2014. Então, na realidade, o governo já vinha sabendo, mesmo acelerando com os gastos e com os programas sociais, a aceleração dos programas sociais, que aquilo ia acontecer. Né? Ninguém é inocente de achar que o 1º de janeiro acontece e fica todo mundo pasmo, achando que as contas não vão fechar. Né? Então, literalmente, eu acho que o que a presidente hoje está passando é a cobrança disso. Porém, eu acho que o maior reflexo que nós vemos hoje foi aquela excrescência de um orçamento, né? Eu acho que o Marcelo comentou muito bem alguns programas atrás, que é quase um crime de responsabilidade fiscal você colocar um orçamento deficitário. Você oficialmente coloca para o Brasil e para o mundo um orçamento deficitário. Óbvio, é muita falta de tato do governo achar que o nosso risco não fosse ser afetado, o risco país. Né? Nós não nos tornaríamos um país com risco elevado de investimento e, portanto, fuga de capital. Agora ele está tentando consertar, como você falou, o ajuste ou o acerto do acerto, do acerto, do acerto, o recuo do recuo. E na realidade, você percebe que na realidade o governo está tomando ações de susto. Né? Então ele vai lá num determinado momento, anuncia a CPMF, volta atrás, depois ele vai novamente, coloca a CPMF e um conjunto de outras medidas. Eu até concordo com algumas outras medidas, mas literalmente, quando se fala que essas medidas trarão um resultado de 60 bilhões, isso se elas forem cumpridas, 670 bilhões, se elas forem cumpridas de ponta a ponta. Só que o governo tem perdido todas. Por quê? No Congresso. No Congresso. Tem perdido todas, porque a inabilidade dele é muito grande. Ele perdeu a capacidade de negociar. Não é? E a sociedade está sentindo que, na realidade, são ações de... E agora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai anunciar, né? Sendo que os repórteres já estão na sala aguardando. É mais ou menos assim que está acontecendo. Então, a situação é bastante complicada. Rodrigo Marçaioli, bom dia. Eu vejo pela sua aparência que você já está recuperado do casamento do seu irmão, o ogro Thiago Marçaioli, no sábado, né? Bom dia. Bom dia, Paulo, Zé, Marcelo, Adalto com o balãozinho uma semana depois. Presente. Falando que trilegal, como o bom gaúcho. Paulo Schiff, alguns assuntos não devem ser mencionados, sobretudo quem tem telhado de vidro. Eu vou me reservar a fazer a sua atualização, porque o Adaltânia não sobe disso. No Nordeste não se faz fofoca, nem tem formação de bastidores, você se atualiza. Então eu estou atualizando que a parte do casamento relativa ao Paulo Schiff
ficará para questões sigilosas da CPI da rádio quando for instaurada. Eu prefiro não me manifestar, mas já estou bem recuperado. Achei interessante o comentário. Paulo, você bebeu muito? Não lembro. Não, eu cheguei até o carro e fui dirigindo para casa, né? E aí? A sorte é que você não bateu, mas tudo bem. Mas daí ele já não lembra. Tinha bafômetro no caminho. Ah, você que tá falando. O táxi que me levou não tinha. Agora, veja, Rodrigo, no plano nacional, como a Adalto comentou, Marcelo de Giuseppe, tem esse céu bastante cinzento aí, uma crise financeira muito grave, associada a uma crise política também, de desgaste da presidente, desgaste da classe política, dificuldade muito grande de relação do governo federal com o Congresso, Poder Executivo com o Poder Legislativo, e no plano regional também, a gente já há muitas semanas, há muitos meses fala dessas consequências aqui no plano regional da crise federal, mas também consequências de deslizes, desajustes de algumas prefeituras. E hoje a principal manchete do jornal A Tribuna é a reclamação do Santos Novos Tempos, obra parada. A gente tem falado do Ponte Pêncil, que é uma obra do governo do estado também parado, ou muito lenta, não, se não chega a ser parado. Os viadutos que suspendem imigrantes nos cruzamentos com o trânsito urbano em São Vicente, também obras que demoraram muito para começar e que também andam num ritmo muito ruim. O viaduto do Casqueiro, em Cubatão, chegou a ser paralisado, retoma, mas retoma num ritmo mais baixo também. A única obra que parece que andou aqui foi a do Anel Viário, né? Ali no trevo de Cubatão, no antigo trevo da Anchieta, que foi uma obra feita pela Ecovias dos Imigrantes. Sim, que era a iniciativa privada, né? Paulo, algumas coisas me incomodam um pouco, não no sentido de incomodar, de transparência, não é? De ter uma explicação plausível. Eu participei de algumas palestras na época de Santos Novos Tempos com representantes do município, na verdade prefeitos, secretários e alguns representantes do Estado, e eu lembro que um dos motivos de orgulho do lançamento do programa era o financiamento. Que a composição desse financiamento pelo governo do Estado é fato, deve vir alguma verba oriunda do governo federal, também é fato, estão assolados pela crise, você diminui. Mas o grande mote dessa obra era justamente bater no peito e falar que o financiamento era internacional, eram linhas de crédito internacional. Ora, se a economia lá fora anda, tem essa verba já carimbada para isso, eu não entendo por que não está andando. Aí você já não passa a ser um problema financeiro, passa a ser um problema operacional, de gestão. Porque é o fato. Eu tenho até cópias da palestra, da explanação, os gráficos dizendo que o dinheiro vem do Banco Tal, Banco Mundial, outra, eu não lembro de se alguma... Eu me recordo alguma coisa do Japão, não sei se era Banco... Bom, alguma coisa tinha também lá do Oriente de financiamento, e agora, se não está acontecendo, teria que entender o porquê. Há alguma falta de vontade política por parte do Banco Central, talvez, porque o dinheiro vem em dólar para internar aqui no Brasil? Não sei, mas esse problema parece que de financeiro não deveria ser. Se como o projeto foi apresentado e foi dito, não deveria ser esse. Então, eu acho que a população, a mídia... deve ter alguma explicação, deve ter satisfeito algumas desses questionamentos, porque, se me recordo bem, o problema não era financeiro. A parte do governo do Estado e federal eu até posso concordar, e do municipal também, o que é verba própria, mas era bem pouco, porque a dimensão do programa era tão grande que esses 3 órgãos sozinhos não tinham condições de arcar. Então, por isso foi solicitado até uma linha de crédito internacional para subsidiar isso, com uma taxa de juros bem módica, tá? E a contrapartida também era bem mais suave. Não vejo aonde o governo municipal possa estar tendo problema com o aspecto financeiro. Mas, lógico, as explicações têm que vir, vão ser bem-vindas, né? Nós esperamos. Agora, só com relação, eu concordo totalmente com o Adalto, a sensação no cenário nacional é aquela história do futebol, né? Enquanto você tem o Santos organizado tocando bola, não é que nem o Corinthians, aquele amontoado de gente joga a bola na frente e sai correndo atrás para buscar solução. É como o Marcelo Giuseppe faz, né? Então, o Levi tá andando do mesmo jeito. Ele joga a bola na frente, vamos procurar alguma forma, precisa de mais dinheiro. Como? Eles não sabem também. O plano
você vê ele nas explicações, nas convicções do próprio ministro, você não vê ele satisfeito e, vamos dizer assim, confiante no que ele está propondo. Porque aquilo não vai resolver o problema. Eu acho que o problema é cortar na própria carne. Eu acho que ainda tem muita gordura para o governo queimar no seu aspecto institucional administrativo. 7h21. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Americanet, operadora de telefonia corporativa, oferece a melhor tecnologia para a sua empresa. Serviços de voz, internet e data center. Americanet, soluções personalizadas com atendimento exclusivo. Referência nos níveis de satisfação. Presente em mais de 250 cidades. Americanet, confira nossos preços incomparáveis. Não espere mais. Americanet, tenha maior agilidade, eficiência e segurança na gestão de sua empresa. Telefone 3500-1000. Acesse americanet.com.br. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. Jornal Litoral. 7h22. Você, ouvinte da Rádio City, acompanha a edição desta quarta-feira do Jornal Litoral. E o ouvinte Ricardo diz assim: o jornal não está pessimista, não. As notícias é que são péssimas. Será que nós brasileiros somos um povo tão incompetente assim? Adalto, na nossa região tem um setor que tem tido uma produção acima. A produção cresce. Embora o país, a economia do país encolha, a exportação cresce porque a crise é no mercado interno. E no mercado externo, além de não haver crise, os compradores do Brasil, com exceção da China, não tiraram o pé do acelerador. E mesmo a China, ela ficou com o pé no acelerador. Ela só tirou um pouquinho a intensidade do pé do acelerador, mas ela continua acelerando, um pouquinho menos, com o pé no acelerador, com menos intensidade. E além disso, o real muito desvalorizado, o dólar muito alto, também facilita compras de produtos brasileiros no exterior. Então o Porto de Santos, ele vai movimentando acima da média dos últimos anos. A produção, a movimentação de cargas está alta. Agora, num primeiro momento, para o exportador brasileiro, quando ele vai trocar o dólar pelo real, o dólar alto assim, ele se dá bem. Mas no segundo momento, quando ele tem que comprar algum insumo, alguma máquina, aí ele vai reclamar, não é? Então, eu vou começar pela China. Primeiro que todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? As pessoas falam assim, a China está invadindo o mundo. Depois as pessoas reclamam, porra, a China parou de crescer. Meu, que mundo você quer viver, né? Quando a China cresce, é óbvio que ela invade a China também. Não parou de crescer. Ela reduz, está crescendo 6%. Não é? Vamos falar, quando você fala que o resto do mundo está crescendo, e está mesmo, né, gente? Vamos falar que Portugal está quase batendo 2% de taxa de crescimento. É uma vergonha isso, vergonha para nós. Inglaterra 3,5%, né? Pô, então, o que está acontecendo conosco? O mundo está se recuperando. O mundo é comprador e o Brasil é vendedor. Eu fico muito preocupado com a questão do câmbio, que outro dia eu vi um ministro falando, de verdade não prestei muita atenção, porque foi o tempo que nós conhecíamos, né, quem eram os ministros, né? Nós sabíamos quem eram os ministros. Hoje a gente sabe o Levi, o Barbosa mais ou menos, e olhe lá. Né? Eu vi o ministro falando o seguinte, o câmbio, o Brasil vai voltar a crescer porque o câmbio está favorável. Em primeiro lugar, nós temos um câmbio de crise. Essa é uma taxa de crise, não é uma taxa normal. Tem uma outra questão também na exportação, eu não tenho dúvida que a gente vende mais. Quando tiver uma feira de sapato em Frankfurt, o Brasil vai lá e vai vender pares de sapato pra caramba. E tem feito isso nas várias feiras espalhadas pelo mundo, produtos de consumo. Porém, um país se consolida com grandes contratos de médio, de longo prazo. E para isso, uma estabilidade de câmbio é fundamental, porque ninguém acelera na neblina. Ninguém, e você não consegue enxergar o que vai ser lá na frente. Então o Brasil não tem como ficar criando contratos ou produzindo contratos que dariam reflexo no médio prazo
do curto para o médio prazo, né, numa linha do curto para o médio prazo, e outra, mais consolidado, seriam grandes contratos. Agora, se alguém estiver fechando o contrato hoje, porque o dólar, de longo prazo, porque o dólar está 3,80 e definindo qual o preço da tonelada ou da unidade em dólar, esse cara vai estourar. Então ele não faz isso, e ninguém é bobo. Então o varejo com certeza está vendendo bastante, né? O mundo está comprando, nós estamos vendendo. Agora, dizer que essa taxa é boa para exportação. Vamos lembrar que quando um país cresce, um dos principais indicadores é o aumento do volume de importações, né? De insumos, peças, partes, componentes. Não dá para crescer. Vamos lembrar que nos anos 70, eu li a respeito, não tenho idade para isso, mas a frase era: exportar é o que importa. Lembra disso, Marcelo? Né? Aquele chavão de que nós tínhamos que vender para o resto do mundo e ninguém comprar da gente. Nós somos espertos, todo mundo é idiota. Né? Aquele modelo de crescimento voltado para dentro. É um modelo que se esgota no curto prazo. Né? Mas como é que nós damos sustentabilidade ao crescimento econômico? Isso se reflete também no aumento do volume de importações. Então, se as importações estão caras, o Brasil não cresce. Ah, mas tem gente comprando. É verdade, a gente está vendendo mais. São, sabe aquele jacaré na onda? Tem uma onda, você pega um jacaré, é óbvio, não é? Mas você não está produzindo essas marolas, você não está produzindo essas ondas. Então, eu sou contra a análise e fiquei muito chateado. É óbvio que o ministro está falando isso porque ele é ministro de governo, né? Ele está tentando produzir notícia positiva. E eu imagino a dificuldade desses caras. Como é que você produz notícia positiva? Né? Mas análise completamente errada e levando a sociedade a uma análise equivocada. Paulo, se você me permite, hoje me lembra muito o Levi, o Nelson Barbosa, esse ministro que o Adalto não lembra o nome, e realmente hoje é muito difícil você lembrar o nome de todos. Me lembra muito a cena do Titanic, os músicos tocando violino e o barco afundando. Me lembra muito isso. Eu fico assustado a cada dia, uma tentativa de uma colocação nova, de alguma coisa, de tentar mudar o nome da CPMF, dizer que só vai durar 2 anos. Não sei se vocês viram, quando o Levi falou isso, os jornalistas sorriram, e aí voltou e falou, não é verdade e tal. Quer dizer, a credibilidade é tudo. Em qualquer negociação, a credibilidade é tudo. E hoje não há credibilidade. E você querer atrelar um imposto em cima da Previdência, falando em CPPrev, né, você querer colocar assim, olha, o dinheiro que vai sair da tua conta, 0,2, que certamente vai virar, a tendência é virar 0,38, que parece pouquinho, mas quando você junta num bolo, dá uma fortuna. É para ajudar o velhinho e tal. Aí eu queria saber quantos velhinhos hoje, de 55 anos, que poderiam estar trabalhando pra caramba, estão aposentados. Quantos velhinhos que estão... Quantos afastamentos nós temos que, se passar numa perícia, volta? Aquele seguro defeso, que é um absurdo. O cara que é pescador, aí fica sem pescar 3 meses, aí o cara fala assim, eu tenho que ganhar dinheiro, alguém tem que me sustentar enquanto eu não tenho o que fazer. Como se o escritório do Rodrigo, se não tivesse serviço 3 meses, ele vai ficar bravo, vai entrar... Ou se não entrar nenhum aluno na Unimonte durante 3 meses, o Adalto vai lá brigar, fala, preciso ganhar dinheiro porque eu estou acostumado. Você sabe hoje que isso já foi comprovado, que 3/4 do seguro de defeso é picaretagem e ninguém está indo. E depois, e o Bolsa Família, que quem entende um pouco da história do país, nenhum povo cresce ganhando, nem ganhando dinheiro em casa, né? O passarinho que o outro leva comida na boca e demora muito para sair voando. E aí... O que vai acontecer, o que mais me assusta nisso tudo é que, de um lado, a sociedade acostumada a ter que o Estado dá tudo, puxando a corda, não querendo perder nada, e o governo hoje precisando tirar isso aí. Onde vai chegar isso? Em lugar nenhum. A CUT, que é um braço do PT, quer fazer greve dia 23 contra as medidas do PT. Não vai chegar em lugar nenhum. Posso lembrar uma coisa? Quando se fala de provisório, vamos lembrar que a CPMF, que nasceu como IPMF em 96, imposto ela provisório... não chegou a ser legalizada como imposto, né? Já como contribuição, né? Ela ia ser IPMF, ela entrou mas como medida provisória de imposto, CPMF, né? E depois virou barbeiragem, não podia ser imposto, então converteram para contribuição, aí teve O efetividade. imposto só pode valer no ano seguinte, No né? ano seguinte. E também tem uma questão, né? Que o imposto, ele também é repartido entre os entes da federação. Uma contribuição é se a União quiser.
né? Então, na realidade, você também dá um golpe nos estados e municípios através de contribuição. Vamos lembrar que ela entrou, quantos anos ela ficou, e o encerramento dela, que era provisório, tanto que as pessoas brincavam com o P de permanente, não de provisório, foi uma batalha. Foi uma batalha. Por isso que os jornalistas dão de fato uma risada. Ah, não, é provisório? Não, é só por 4. Depois pressão, não, vamos fazer por 2. Aí os estados, não, então me dá uma fatia que eu ajudo. Na realidade virou uma política de balcão. O problema da CPMF, que as pessoas falam assim, ela é pouquinho. O problema é que ela afeta toda a cadeia de produção. Portanto, quanto maior a cadeia de produção de um produto, maior o impacto no preço final. E quero lembrar que lá atrás a conta que se fazia, isso tem bastante tempo, era que uma cadeia de produção muito longa podia impactar no preço em até 2% no produto final. Então, ele é um imposto simples, ele é um imposto fácil de cobrar, ele é um imposto fácil de pagar, ele é abrangente porque ele pega todo mundo, se movimentou, ele pega, né, nada escapa a ele, porém, ele é extremamente prejudicial. Lembrando, essa é uma análise. A outra análise é que o Brasil já chegou no que a gente chama de limite contributivo. O limite contributivo não significa o tamanho da carga tributária, 36%, 37% do PIB, não é isso, é uma relação entre o tamanho da carga tributária versus o que o Estado entrega para a sociedade. Porque a sociedade precisa entender que imposto é preço de bem público. Eu tenho que pagar, mas o Estado tem que me entregar. E tem um princípio muito interessante, que é o princípio da neutralidade. O que é neutralidade? Quando eu ganho R$1.000, dos R$1.000 eu entrego 100 para o Estado. Ele alterou a minha eficiência econômica porque ele tirou R$100, minha capacidade de consumo. Porém, com esses R$100, ele me entrega segurança, saúde, educação, estabilidade, câmbio favorável para o crescimento. Tudo isso, na realidade, é aquilo que eu deixo de gastar porque o Estado me entrega de uma outra ponta. Então ele tira 100, mas ele me entrega 100 ou mais, garantindo a neutralidade. E hoje, a carga tributária basicamente é para manter um paquiderme muito grande andando, não é? Muito lentamente, sem entregar nada para a sociedade. Então, tem sociedades que a carga tributária bate 42%, 43%, 44% do PIB. Ou mais até, os países baixos, não é? Suécia, 47% do PIB. Quer dizer, de cada 100 que eu ganho, 50 fica para o Estado. Eu só fico com 50. Mas os 50 que eu fico é para eu morar, vestir, ir e vir, comer, tudo que depende de você. Não que eu seja totalmente a favor desse modelo, mas a sociedade reclama menos. Então, assim, então nós podemos sair de 36 e bater 42? Não podemos. Porque tem que ter a relação entre o tamanho da carga versus o que o Estado entrega, ou até estatisticamente falando, a gente podia até fazer uma relação entre IDH. Qual que é o tamanho da carga tributária? Países com IDH muito elevado têm também uma relação de carga tributária um pouco mais elevada. Não necessariamente, tá? Mas existe uma correlação muito próxima disso. Nós não temos nenhuma coisa nem outra. Tem a carga tributária sem ter o IDH elevado. Exatamente. O Rodrigo, o ouvinte Pedro diz assim, o senhor Rodrigo está mal informado, o Santos já perdeu esse dinheiro do Banco Mundial, pois o prefeito não utilizou corretamente esse dinheiro e por isso o Santos Novos Tempos não vai sair. O financiamento foi interrompido por deficiência na execução da obra mesmo, né? Gestão. Então, o Pedro tem a confirmação da informação. Não, o Santos Novos Tempos, o Banco Mundial advertiu a Prefeitura de Santos que a execução andava mal, o financiamento, como o Pedro falou, a minha análise ela fica pior ainda, né? Porque eu ainda achava que existia alguma possibilidade. Não, o prefeito admitiu aqui, faz alguns meses, que o Santos iria interromper o financiamento do Santos Novos Tempos. Não iria mais receber esse financiamento e queria a tentativa da prefeitura, ele deu como certa uma coisa que não é certa, de um financiamento a fundo perdido pelo Estado de São Paulo. Agora, com a crise, esse financiamento a fundo perdido fica inviabilizado, né? Santos Novos Tempos vai ficar parado um bom tempo mesmo, vai ser de tempo mesmo. Porque vai ser Santos Tempos parados? Vai, não tem perspectiva nenhuma o governo do Estado, até porque numa obra desse porte, no valor desse porte, o governo do Estado privilegiar a Baixada, vai ter muito município do interior reclamando e pleiteando aí também uma isonomia, e é isso que vai complicar bastante. Então, eu acho que nós santistas aí vamos ter que amargar esse erro de gestão aí, que
É um fato que não dá para se contestar. Se nós estivermos aqui na própria rádio, o prefeito confirmando isso, não tem muito para onde correr. Tem que agora buscar uma solução. Solução alternativa, não vejo enquanto não melhorar a economia de uma maneira global, de uma maneira geral. Vai ficar nisso daí mesmo. Agora, Marcelo de Giuseppe, o ouvinte César Rodrigues, ele diz assim: bom dia a todos, pergunto à bancada e também aos simpatizantes do PT ou deste desgoverno, o que falar sobre a economista que foi demitida pelo Santander por pressão da cúpula do lulopetismo, que alertou para o risco da reeleição da Dilma? E sobre o apoio da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, a nova CPMF proposta pelo Levi, que, aliás, tem cargo de confiança no Bradesco, pergunta o César. César, primeiro, assim, a Febraban não é afetada, né? Ela, todo mundo, menos ela, né? Aliás, ela fatura muito mais com tudo isso. Aliás, eu presto muita atenção naquelas taxinhas que caem no extrato. Se a gente fizer isso aí, vai perceber que os bancos são muito espertos, não perdem nunca. É igual o Corinthians, não perde nunca. Ou quando, em relação à economista do Santander, aconteceu o que tinha que acontecer. Ela foi indenizada pelo absurdo que foi feito pela politicagem. A gente pega hoje a OAB, ela virou um órgão pelego, que já foi um marco do país, a OAB, de defesa da cidadania, da defesa da democracia, virou um órgão pelego, colocado um sujeito sem condições técnicas nenhuma para tocar a OAB. E eu vejo isso, eu vejo um filme triste daqui para frente com relação a tudo isso. Eu começo a me lembrar que em 96, 97 a gente tinha uma carga tributária de 22% e a gente tinha espaço primeiro para ter impostos e para culpar. E realmente tinha acontecido uma situação externa dos tigres asiáticos, então a gente culpava, a gente tinha alguém para culpar, para tomar uma medida para aumentar o imposto, a sociedade logo se vitimizava e falava assim: tudo bem, governo, vamos junto com vocês. Dessa vez, os erros são todos nossos. Meu não, pelo contrário, eu faço a minha parte. Os erros todos foram cometidos pelo órgão federal. O Adalto acho que tem números mais exatos, mas o ano passado, em 2014, foi investido no FIES 13,7 bilhões, o que dá muito mais do que os outros 3 anos. Quer dizer, num ano de eleição, foi jogado um monte de dinheiro para a sociedade. Mais Pronatec. Mais Pronatec, e depois você pega e fala assim: agora vamos dividir a conta. Eu juro por Deus, eu não quero dividir essa conta, eu não quero pagar. Eu ontem fiquei assustado indo em 2 clientes de São Paulo, restaurantes vazios na hora do almoço, restaurantes que normalmente estão lotados, vazios. E agora, a culpa de quem que é? Da economista que avisou? Não, a culpa é de quem geriu o Brasil. Agora, a solução para tudo isso aí, eu tenho. Fácil. Privatizar. Você começar a vender todo esse monte de empresa que existe no Brasil, porque é uma forma de captação de dinheiro para resolver um problema, e você sai fora do custeio, né? Você tem piscina em casa, você começa a limpar a piscina e manda o limpador embora. Eles não querem fazer isso, eles querem aumentar imposto. E melhora a produtividade dessas empresas também, né? Além de fazer caixa, o Brasil não tem outra saída. Ele vai ter que desmobilizar ativos. Eu acho que o que está pegando nesse ajuste é que, de novo, o ajuste fiscal vem pela ponta da receita e não pela ponta da despesa. Não é? E a sociedade não está querendo isso e o Congresso também não está aceitando isso. Não é? Qual é o sinal que está se dando? Tem alguns sinais, né? O não reajuste do servidor público, a suspensão dos concursos públicos. É óbvio que isso tem que acontecer. É óbvio que isso tem que acontecer. Não dá para contratar mais ninguém. Mais ninguém. Vai ter que se virar com o que tem, que é o que as empresas fazem. Não é? Que é ganho de produtividade, choque de gestão. O Brasil vai ter que fazer isso. Agora, a gente não pode ter um Estado que caminha uma velocidade de 2 por hora de uma iniciativa privada que precisa desenvolver uma velocidade de 100. Porque a sinergia público-privada é o que faz um país crescer. E o Estado não atende, na realidade, o Estado atrapalha a iniciativa privada, atrapalha a geração de emprego. É o que a gente está tendo. A gente paga para alguém atrapalhar as relações. E esse não é o papel do Estado. Bom, ouvinte Valdir Rodrigues, São Paulino, diz o seguinte: apesar de tudo e todos, o sol ainda brilha. Por que não começar extinguindo o nosso pomposo e inútil Senado? A proposta aí do Valdir. O Edson Martins, da Ponta da Praia, diz o seguinte: não adianta o aumento da carga tributária se não sabemos administrar o que é arrecadado. E tem também aqui a participação do Nelson Melchior. Bom dia. Santos Novos Tempos, velhos problemas, vergonha e incompetência da atual administração. Eu fiquei com algumas dúvidas em relação à fala do Marcelo de Giuseppe. Ele vai ter que explicar depois do intervalo. Primeiro, que o Corinthians nunca perde.
Que eu saiba, eu já contabilizei 3 eliminações do Corinthians esse ano em pleno Itaquerão, no Paulista, na Libertadores e na Copa do Brasil. Ele falou que o Corinthians nunca perde. Segundo, ele falou que a carga tributária na 96, 97 era de 22% do PIB. Não, já era na casa de 34%, 35%. Né? 92, mais ou menos. 92. 92, sim. 92 na faixa de 22, 23% do PIB. 96, 97 na época do Plano Real já tinha crescido essa eu não sei porcentagem não da lembro fatia. Se batia 34, eu acho que não batia 34. E o terceiro, ele falou que viu 2 restaurantes vazios. Eu fiquei pensando na hora do almoço, será que ele almoçou 2 vezes ontem, o Marcelo de Giuseppe? 7h41. Bom, recado da Ducati Santos, já conhece as incríveis motocicletas italianas da Ducati, que alcançou o estado de arte na fabricação delas? Bom, elas estão com incrível bônus de fábrica, promoção imbatível de até R$7.000 o bônus, taxa zero e condições em até 36 vezes sem juros. São modelos de corrida, naked, motor, roadster e ainda tem uma motocicleta com 4 características distintas para todos os tipos de terrenos. A Multistrada 1200. Neste ano, a Ducati comemora a nacionalização de alguns modelos fabricados no Brasil e mantém as condições incríveis para você, para os amantes da velocidade. Agende um test ride, escolha a sua máquina preferida e agende um test ride na Ducati. O telefone está à sua disposição, é o 3307-6686. 3307-6686. Agende o seu test ride na Ducati Santos, Rua Alexandre Herculano, número 216. Agora na 102 Rádio City, Jornal Litoral. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Traduzindo, Jornal Litoral volta já. Você que se amarra em assistir os últimos filmes de Hollywood ou que gosta de conferir as novidades do Netflix ou YouTube, a nova Apple TV tem tudo isso. E agora, um pouquinho mais. A nova Apple TV foi criada para simplificar a forma que você assiste TV. Simplesmente você pergunta para a Siri o que você quer assistir e ela acha para você. Show me something new. Sem contar, é lógico que agora a nova Apple TV vem com novos games e aplicativos. E aí, tá afim de levar uma? Então não perca tempo e acesse o site musicnationfm.com e participe. Com certeza mais uma super exclusiva da 102 Rádio City. Você só vai ter 2 dúvidas na hora de comprar um Audi. Que modelo e cor escolher? Audi Safe Plan. Preços de 2014. Planos com taxa zero e saldo em até 36 vezes. 2 revisões grátis. Bônus de até R$4.000 na avaliação do seu seminovo. Não perca essa chance. Audi Safe Plan. A maneira mais segura de comprar um Audi. Na Audi Center Santos, na Rua Brás Cubas 340. Pedestre, use sua faixa. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Radio City. A mais gostosa do Brasil. Jornal Litoral. Atenção você, profissional liberal, um empresário que precisa de um espaço diferenciado para treinar suas equipes, fazer reuniões, cursos, palestras e workshops. Você precisa conhecer a Carpe Diem Business Center. Além da locação de salas e auditórios, a Carpe Diem também funciona como escritório virtual, onde você vai poder usar o nosso endereço comercial, além do telefone fixo direto e gerenciamento de suas correspondências com um plano de horas mensais para usar durante o mês, pagando muito menos do que o aluguel de uma sala comercial. Nossas salas e auditórios são equipados e climatizados. Lá na Carpe Diem é assim, com direito a café e água sem custo adicional e estacionamento no local. A localização é muito fácil e privilegiada. Conselheiro Neves 349, próximo à Gota de Leite. Acesse e conheça carpediemnegócios.com.br. Paulo Schiff. 7h45. Você, ouvinte da Rádio City, acompanha a edição do Jornal Litoral, que tem o Adalto Corrêa de Souza, o Rodrigo Marçaioli e o Marcelo de Giuseppe nos comentários. E a primeira explicação que você vai precisar dar, Marcelo de Giuseppe, é sobre o Corinthians, porque o ouvinte Rogério mandou assim de bate-pronto. Realmente os bancos são iguais ao Corinthians. Roubam muito e depois ganham.
Rogério, como é uma pessoa irônica que sou, fiz uma brincadeira, claro, porque todo mundo tá reclamando de falta de... Eu sou o cara que mais xinga o Corinthians, pô, ninguém vai tirar esse título meu. Mas assim, você tá é na frente, corintiano, né? Tá, aliás, hoje o Santos vai agradecer, o Santos vai dar o título pro Corinthians hoje. Não, hoje eu nasci ali na Beneficência Portuguesa, tenho direito de torcer hoje pro Santos, né? Então... A primeira explicação era essa. Agora, a segunda explicação, você almoçou 2 vezes ontem? Não, ontem eu fui no restaurante japonês do meu irmão na Avenida Morumbi, um restaurante muito bom. Tava vazio? Não, então meu irmão muito chateado porque o movimento caiu muito e depois eu fui a outro restaurante com ele, também muito vazio, e que não é o movimento muito abaixo, e depois eu fui até o Peixe Urbano, não sei se as pessoas conhecem o Peixe Urbano, e o diretor-geral do Peixe Urbano disse o seguinte... Antigamente, o Peixe Urbano era apenas uma ferramenta de marketing. Hoje as pessoas grudaram no Peixe Urbano como fonte de financiamento mesmo. Porque, e fazendo uma promoção enorme em cima do Peixe Urbano para tentar colocar a gente dentro da casa e tentar ganhar na bebida, ganhar no sorvete e tal. Então, o que é isso é muito ruim. O que vem para te auxiliar virar hoje ferramenta principal do faturamento de restaurantes e outros tipos de negócios. Aliás, eu fico imaginando, você falou que seu irmão é dono de restaurante japonês. Meu irmão também é dono de um restaurante japonês. E está sofrendo muito pela questão do câmbio. Porque o salmão, né, o preço é pela flutuação do dólar. Sim, e o salmão é o mais consumido, né? Exato, é o mais consumido. E come lula. Não tem como repassar para o preço. Come lula. É simples. Lula. Come lula? É, o expoente dos frutos do mar. Lula é um produto muito bom. Escorregadio, borrachudo e faz sujeira com a tinta preta, né? Parece a um que eu conheço, uma outra lula. Agora, Adalto, você se referiu a uma das medidas do governo, a suspensão dos concursos. Como é que faz o concurseiro, aquele que está se preparando para um concurso, vem estudando há um ano e meio, concursos suspensos de repente? Medidas desse tipo mostram a total falta de seriedade com que a coisa pública é. Porque é a vida de uma pessoa, não é? Sim, mas vamos... Assim, o país está em crise. Não é? Nós estamos quase para bater 1 milhão de desempregados no Brasil aí de taxa de flutuação. Né? Então, assim, isso pega todo mundo. Não é? Assim como essas pessoas que não estão conseguindo emprego na iniciativa privada, as pessoas também não estão conseguindo emprego no setor público. É importante deixar claro que o setor público não pode virar um grande empregador, uma tábua de salvação. Quem está estudando muito, eu não tenho dúvida, tem muita competência para avançar na iniciativa privada. É muito ruim quando uma pessoa não tem um plano B. Ela vai jogar todas as fichas dela para aquilo. Não é? Quem não conhece alguém que estudou a vida inteira para ser juiz e nunca conseguiu, hoje tem 40 anos, não é um bom advogado, porque literalmente não advogou, não é? Porque ficou enterrado dentro de uma biblioteca de uma universidade ou do seu escritório, estudando, mas não conseguiu. Quer dizer, qual era o plano B dessa pessoa? Não dá para imaginar que isso vai atingir somente o pai de família que estava na iniciativa privada e de repente perdeu o emprego. Não é? E está muito difícil hoje encontrar um emprego. Está muito difícil hoje encontrar um emprego em território nacional, não é na iniciativa privada. Assim, quando eu falei das obras espalhadas pelo Brasil, não é possível a gente não relacionar, não é, os canteiros de obras parados. Não quero nem falar dessa questão do Santos Novos Tempos, estou falando como um todo. E o país está em crise, óbvio. Eu moro em algum lugar dentro desse país, né? Isso também afeta, assim como afeta o concurseiro. É uma judiação, não tenho dúvida. Né? Assim como é uma judiação um pai de família que acabou de perder o emprego e não consegue. Porque, na realidade, a gente até já comentou isso em outro programa. O desemprego aumenta a taxa de desemprego. Porque uma família de 3 pessoas, só um trabalha, o pai perde emprego, por exemplo, a mãe e o filho vão em busca de emprego também. Então, um perdeu o emprego, 3 vão em busca de emprego. Portanto, a taxa de desemprego aumenta muito mais, porque você mede desemprego pelas pessoas que estão paradas e procurando um emprego. Não está desempregado que não está procurando. Na verdade, essa medida que afeta os concurseiros, afeta todas as pessoas, e o IBGE mediu em julho, nós comentamos ontem aqui no Jornal Litoral, que o tempo de obtenção de um reemprego, da volta ao emprego de quem é demitido,
Em julho as pessoas que estavam conseguindo voltar para o mercado de trabalho depois de 15 semanas em média no Brasil. 13 semanas em média no estado de São Paulo e 17 semanas em média no estado do Rio de Janeiro. A média nacional em torno de 15 semanas. Mas é provável que quem esteja conseguindo ou quem não esteja conseguindo retornar ao mercado de trabalho em agosto, em setembro, esse número de semanas seja ainda maior, né? Ou até indefinido. Indefinido. Porque a crise ela se acentuou nesses 2 últimos meses, agosto e setembro. A gente também já tinha comentado aqui, eu também já tinha feito esse comentário. Eu nunca recebi tanto currículo na minha vida. Tanta gente fazendo contato, o Adalto conhece alguém, ou você tem alguma coisa. É triste, porque nesse exato momento você também não consegue gerar oportunidades e ninguém está conseguindo gerar oportunidades. Acho bem pouco provável que 15 semanas hoje seja a média, né? Porque 15 semanas... Eu tenho certeza que não. É muito pouco. Outra coisa também que é perceptível, pelo menos no fórum pessoal, quantas pessoas relacionadas, conhecidas, próximas da gente perderam o emprego nesse ano? É verdade. É algo que não era comum nos últimos anos. Era difícil encontrar alguém desempregado. Hoje, realmente, eu conheço muitas pessoas que perderam emprego. Tem um fator também que o desemprego, na realidade, ele piora a renda ao longo do tempo. Porque como a oferta de pessoas em busca de uma oportunidade aumenta, a renda média cai. Então as pessoas voltam mas para um patamar de renda, aceitam uma renda inferior, o que faz com que a massa salarial no país, na realidade, acabe sendo achatada. Detalhe, pessoas muito qualificadas. Né? Muito qualificadas. Aqui na nossa região, a gente acendeu a luz vermelha quando a Usiminas desligou um alto-forno, também desligou em Ipatinga, em Minas Gerais. E nesse mês de setembro, para a próxima semana, tem a previsão de que o setor de chapas grossas também seja desativado na usina de Cubatão da Usiminas, o que afeta toda a cadeia produtiva, né? Aí você vê uma crise efetivamente instalada, né? O volume de importações vem caindo e a produção interna vem caindo, não reage. Quer dizer, porque uma coisa é você trocar pela outra, quando você tem um efeito de substituição. Você sai do mercado internacional e aquece o mercado interno porque o preço internacional ficou desaquecido. Você olha o indicador terrível que a gente está vivendo, né? Muito ruim, né? Putz, o programa só tem notícia ruim, mas de fato eu acho que fazer essas discussões é muito importante. Eu ainda acho também que o Brasil é muito maior que tudo isso. Essa é somente uma das crises que a gente está passando, porém, não é? Uma crise estrutural. E aí que não pega as medidas conjunturais do governo. Como é que a gente desce na raiz para efetivamente resolver o problema? Está faltando essa sinalização. Não é? Óbvio que tem enfrentamentos que ele vai ter que fazer. Isso tem um custo político. Mas, filhão, você já está na lama. Agora faça o que precisa ser feito. Esse é o sinal que precisa ser dado. Bom, vamos às participações aqui no WhatsApp, 989653006. Tem, para descontrair o ouvinte, ele faz aqui uma tradução da CPMF. Cidadãos pagam maracutaias federais. Aqui o ouvinte que não se identificou. Bom, até aqui também a Marley, corintiana da Ponta da Praia. Marley, corintiana, hein? Bom dia. Corinthians perde sim. Por que a Previdência não faz revisão nas aposentadorias por invalidez? Garanto que ia sobrar dinheiro, né? Vamos ver. Tem mais uma participação aqui. Gostei do comentário sobre o Corinthians. Um ouvinte que não se identificou. Bom dia a todos, moro há pouco tempo em Santos e aprendi a gostar dessa rádio. Prestei um concurso na Prodesan já faz 1 ano e meio e não me chamaram ainda. Era cadastro de reserva? Como isso funciona? Abraço a todos. Ele gostou do comentário sobre o Corinthians, reiterando, kkkk, ele concorda. Como é que funciona cadastro de reserva? Bom, na verdade concursado que não é chamado. O Poder Público ele abre o concurso, né? Ele tem um determinado número de vagas e ele já coloca no edital, é importante que essas vagas serão destinadas ao cadastro de reservas, ou seja, que concomitantemente forem se aposentando, forem abrindo as vagas, essas pessoas vão sendo chamadas. O cadastro de reserva, no direito, a gente chama de expectativa de direito. Você passa no concurso, você tem direito à vaga quando ela aparecer. Então, se você tentar entrar na ação para fazer valer a
a sua habilitação, a sua passagem no concurso com base no cadastro de reservas, você não vai ter. O edital geralmente especifica o tempo que tem validade o concurso e o cadastro de reservas. 2 anos em média. Né? Mas, excetuado isso, o nome dele qual que é, o Zé? Você sabe, você lembra aí? Vamos ver. O que é ele que mudou agora, né, para Santos, gosta da rádio. Ele vai ter que ficar esperando o ouvinte. Ele não se identificou. Tá. Ele vai ter que ficar esperando se vai abrir a vaga ao qual o cadastro de reserva foi vinculado. É o Alex. O Alex. E se for, ele pode ser chamado. Com certeza. Rodrigo, ontem eu fui questionado, e seria legal você falar isso porque é uma coisa que eu não sei. A MEI, microempreendedor individual. Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu tenho um jornalista que vai lá prestar serviço 3 horas por dia para mim, para fazer um trabalho específico, uma prestação de serviço. Eu posso contratar essa pessoa como MEI ou vai criar um vínculo? É uma discussão da esfera trabalhista de muito tempo, né? A famosa pejotização, né? Transformação de trabalhador mascarado de empresa. No caso da MEI, dependendo da natureza, o que a gente sempre tem que fazer é uma valoração entre o objeto social da tua empresa, você é um cara que faz pesquisa política, estatística, científica para fornecer dados. Então, vamos dizer que tua área, resumida, seja estatístico. E vai que chega na hora, você precisa de um jornalista para fazer essa divulgação. Como esse serviço é complementar ao seu e não tem um caráter vinculado à sua atividade fim, que é a estatística, eu não vejo qualquer óbice a você contratá-lo como pessoa jurídica, porque aí, na verdade, é um planejamento, uma estruturação tributária para minorar custo. O complicado é quando a gente vê a pessoa contratando funcionários para atividade fim vinculados à sua própria atividade fim. Por exemplo, o Adalto está na universidade, ele é professor, ele dá aula, e a faculdade contrata o Paulo Schiff MEI, para dar aula na faculdade. A atividade da faculdade é dar aula, o Paulo vai dar aula e contrata uma pessoa jurídica. Isso aí é desvirtuamento da finalidade. Agora, se ela é uma atividade complementar, uma atividade meio, aí não vejo problema nenhum de você contratar via uma PJ, né? Agora, a Justiça do Trabalho tem sido bem pesada. Agora, mas e a regularidade? A regularidade da prestação de serviço? Sempre. Sim, os requisitos do contrato de trabalho, né? A exclusividade, a não eventualidade, a subordinação e a remuneração. Temporalidade. A não eventualidade. Agora, essa não eventualidade é muito importante. Uma pessoa que vai na faculdade e dá aula 3 anos, dando aula toda terça-feira, uma vez por semana, isso não é eventual. Isso é habitual, numa mesma habitualidade semanal de uma vez por semana. Então, você tem um vínculo caracterizado. O que não pode ter, eu hoje, em novembro apareço lá para dar uma palestra, em fevereiro ou março do outro, aí realmente não tem vinculação nenhuma, não tem, ele é eventual, efetivamente, não é habitual. Mas tem jornalista como microempreendedor individual, como MEI? Tem, lógico, já vi. Tem professor. Tem toda a situação. Fala. Eu sou professor, né? Semana passada eu não vim, semana que vem eu não venho de novo. Eu dou aula no Sul, né? E eu tenho uma MEI. Mas eu vou uma vez por ano, não é? Uma vez por ano. Você tá indo muito lá sempre. No intervalo a gente faz um comentário out of records. No intervalo, volta aqui, toma a rédea aqui do curso. Ele foi quarta-feira passada, né? Uma vez por ano, né? Quarta-feira passada ele não estava aqui. Um bloco. Todo ano eu vou 2 semanas. Mas aí não tem eventualidade. 7 horas e 59 minutos. 1 minuto para as 8 da manhã, a gente vai parar para um rápido intervalo comercial. Na volta, nós vamos pedir para o Rodrigo Marçal analisar com novos detalhes a questão da Unimed Paulistana, que a gente já conversou ontem aqui também no Jornal Litoral, um plano de saúde, uma operadora de plano de saúde que teve atividade suspensa pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e que tem muitos clientes, muitos usuários aqui na Baixada Santista em situação difícil por estar indefinido ainda o futuro desse usuário. A operadora está suspensa, ela vai repassar para outra, por enquanto Unimed Fesp, depois uma outra operadora de plano de saúde. Mas e você que é usuário, como é que faz, hein? Emergência, urgência, é atendida aqui em Santos? Para que operadora você pode recorrer nesse momento? Você deve continuar pagando
a sua parcela, também mesmo com os serviços suspensos. Depois do intervalo, 8 horas em ponto agora. Bom, se a questão for chuveiros e aquecedores, você já sabe onde ir. Casa São José, assistência técnica autorizada da Lorenzetti, revenda desta importante marca, além de outras principais marcas consagradas no país. Qualidade, bom preço, pontualidade e atendimento diferenciado, com equipe altamente qualificada que presta uma verdadeira consultoria na hora da escolha do produto, na instalação e no pós-venda. Central de atendimento da Casa São José, anote aí, 13-3231-8563. 3231-8563, Alexandre Martins, no 79 Aparecida Santos. Acesse chuveirosemsantos.com.br. Casa São José. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Rádio City FM, ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. Chegou a hora de você fazer parte do mundo Ducati. Aproveite a oportunidade, preços e condições especiais. Ducati Monster 821 robusta e intensa, estilo naked, ideal para trechos urbanos. Desconto de R$ 1.500 à vista ou planos com entrada de 18 ou 24 meses. Família multistrada tipo Touring, para quem gosta de viajar e curtir a paisagem. Planos de 18 meses com entrada e descontos de R$ 2.500 à vista. Não perca tempo, venha até a Ducati Santos e faça seu test ride. O Alexandre Herculano 216, facebook.com/Ducati Santos. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. Jornal Litoral. Oito horas e 2 minutos. Você, ouvinte da Rádio City, acompanha a edição do Jornal Litoral desta quarta-feira. Participam comentando as notícias com você o Adalto Corrêa de Souza, professor, economista, o Rodrigo Marçaioli, advogado, o Marcelo de Giuseppe, especialista em pesquisas. Você, ouvinte, participa também, pode ligar para a gente aqui no 2104-5410, no 3289-1005, conversa com a Luciana Cabral, manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui e também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes. Você pode também mandar mensagens SMS, o celular 997880966. E também tem, cada vez mais, preferido pelos ouvintes da Rádio City FM, o WhatsApp. 981965306. Bom dia, professor. Bom dia. Os comentaristas da terça-feira, o Ronaldo Serápicos e a Patrícia Gorich, já apresentaram a justificativa. Ainda não apresentaram justificativa. Eles não participaram do jornal ontem. Vamos lá pro WhatsApp. Vamos embora. É o Alex Couto. Ele reitera que não é o mesmo Alex, foi uma coincidência de nomes. Ele tem uma outra dúvida. Obrigado pela participação, Alex. Bom, é o seguinte. Os concursos públicos já autorizados pelo Ministério do Planejamento, com prazo definido para publicação dos editais, como o do INSS e IBGE, não serão realizados? Grande abraço, ótima quarta a todos. Obrigado, Alex. Isso é uma questão só administrativa. Se quiserem cancelar, tem poder para cancelar, tem válvula de escape no próprio edital, porque vem na regra da lei dos concursos públicos, né? Agora, eu não sei se politicamente eles vão manter o concurso, vai depender da manifestação do INSS, do Ministério do Planejamento. Se o corte for efetivo, e para dar o exemplo, deveria moralmente e financeiramente ser cortado e não ter esse concurso. O anúncio é de que os concursos projetados vão ser todos cortados. Então esses daí estariam também, Alex, não sei, felizmente ou infelizmente, suspensos e sem efetividade nenhuma. O certo agora também é o governo, se houver arrecadação de valores para inscrição serem devolvidos. Não, esses que já receberam, esses vão ser mantidos. Vão ser mantidos? Então vão ser realizados. Agora os demais é melhor que não se faça mesmo, para não fazer caixa com o dinheiro da sociedade
né, que está com ilusão de que depois lá na frente vai ser o concurso efetivamente vai à frente e ele vai ser chamado. Agora, o Adalto até falou da situação da pessoa se preparando para o concurso. Eu usei aqui o termo concurseiro, né? Porque o concurseiro é aquele Mas o termo que... é esse, o termo jargão próprio é concurseiro. né? Ele estuda e vai prestando concurso até que uma hora passe em um desses concursos. Normalmente para empregos, ou municipais, ou federais, ou estaduais. Agora, o Adalto falou num plano B. Agora, o plano B é difícil, né? Se o IBGE reconhece que a pessoa que perdeu o emprego demora 15, 17, 13 semanas, isso estava acontecendo em julho, para alcançar, para conseguir um novo emprego, o concurseiro que vai para um plano B, o que vem estudando, esse vai demorar muito mais que isso, né? Paulo, lembra que eu falei que desemprego gera mais desemprego, aumenta a taxa? O concurseiro vai virar desempregado porque antes eles não estavam procurando. Agora ele vai procurar. É natural isso. A taxa explode mesmo. E a concorrência vai aumentar também. A concorrência, a competitividade vai aumentar. Agora, já que está falando de poder público, hoje eu li uma notícia que, quando eu acho que isso aqui é um país sério, eu acho que é brincadeira. Vocês viram a notícia do Instituto de Previdência de São Vicente, da Prefeitura e da Caixa Econômica, que celebraram, feliz da vida, um convênio para tirar o nome dos servidores do SPC e do Serasa, que tinham sido colocados lá, porque a prefeitura descontava o valor e não repassava para a Caixa botava no Serasa o servidor público. Meu Deus. Meu Deus mesmo? Aonde nós vamos parar? Hoje tem uma matéria a respeito disso no Jornal da Tribuna. A prefeitura, a Caixa Econômica foi negligente. Cabe ação de indenização por dano moral, como não? Ela aponta indistintamente sem saber se o dinheiro está sendo repassado e um dinheiro desta monta vem carimbado e vem identificado na receita na receptividade do banco. Ele sabe a origem. Se não está sendo repassado de uma maneira geral, ela sabe que o repasse é feito pela prefeitura, como deliberadamente ela aponta o servidor São Vicente no SPC e no Serasa? E depois coloca uma matéria aí como se fosse uma vitória, isso é uma vergonha. É a inversão total do valor. O servidor não tem culpa, ele é descontado compulsoriamente no seu contra-cheque o valor não é repassado e ele de bônus ganha o nome no Serasa. Não, bananeira não dá rosa mesmo. É só lá em São Vicente que acontece isso. É a primeira cidade do Brasil, é a primeira cidade que acontece essas coisas. Não é possível. Eu fiquei tão indignado quando eu li, eu estava passando, a gente conversando, você falou do concurso, me bateu isso. Eu tenho pena do servidor vinculado ao Instituto de Previdência lá de São Vicente. Realmente é uma gaiola das loucas aquilo lá, você não entende mais nada, né? É o samba do crioulo doido, porque não dá para dar outro nome. É uma vergonha. Uma vergonha. Acho que os servidores deviam procurar o Ministério Público ou o sindicato de classe e ajuizar uma ação coletiva de indenização por danos morais por apontamento indevido. Aumentou o rombo. Não, mas quem vai pagar é a Caixa Econômica. Porque ela é solidária nessa ação, porque ela errou tanto quanto o Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência está quebrado, não paga nada, mas a Caixa tem onde tirar. Acho que é o mínimo, porque é o que a gente fala, caráter pedagógico e inibidor. Pedagógico para aprender a não fazer de novo e inibidor para que não aconteça novamente. Porque é uma total loucura o que aconteceu lá, né? O ouvinte João Carlos Morales mandou uma participação assim: você está se referindo, Adalto, à maior ciranda possessiva do poder. Aí ele diz: eu não consegui ligar no dia em que a procuradora da República Tameia esteve na rádio, que foi na sexta-feira passada. Tameia Danelon? Tameia Danelon. Legal. Ela veio participar do Jornal Litoral na sexta-feira para falar justamente da campanha a que o João Carlos Morales se refere aqui. E se fosse integrado esse meu projeto de fim definitivo da ciranda possessiva de poder aos 10 mandamentos do Ministério Público, talvez essa referência que está sendo tratada pelo Adalto já estivesse resolvida. Essa ciranda que você se referiu, né? Do recuo, da retomada, e essa dificuldade toda do Poder Executivo com o Poder Legislativo em relação às medidas que precisam ser tomadas em relação à crise. Uma pergunta interessante, Adalto: em 92, o Brasil passava por uma crise política mais séria até que a crise atual. O Fernando Collor de Mello teve o processo de impeachment contra ele aberto. A gente já comentou isso algumas vezes aqui. Pelo seguinte, assumiu o vice Itamar Franco, uma nova composição política foi feita, um novo ministério foi desenhado,
E um ano e meio depois, aliás, um ano e meio não, menos de um ano e meio, setembro de 92 o Collor renuncia. Em junho de 94, ou seja, um ano e meio depois, um pouquinho mais de um ano e meio, veio um plano real, num novo ministério de alguém que a gente não esperava nada, que era um vice-presidente, um político regional, Itamar Franco. Ele desenhou um novo ministério, convocou o Fernando Henrique Cardoso, foi feito o plano real e a economia entrou nos trilhos, o país passou por um período de prosperidade, né, naquele 95, 96, o início do plano real, a URV. Nesse momento, a gente tem uma perspectiva desse tipo, que alguma solução política possa desenhar uma solução para a crise financeira, ou são momentos completamente diferentes e não existe essa possibilidade? Eu ainda acho que o Brasil é maior que isso, nós vamos sair dessa, não é? Eu só queria fazer algumas distinções. Primeiro, se a gente voltar no tempo, estou aqui tentando, você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Ele assume em setembro, em junho de 93, dá-se início ao Plano Real, ok? Em junho de 93, que na realidade foi com plano de ação imediata. A URV, Marcelo, ela vem em fevereiro de 94 até final de junho de 94. Na realidade, ela durou mais ou menos 4 meses. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele se elegeu em outubro daquele ano, em primeiro turno, já surfando nos bons resultados do Plano Real. Já era moeda, já era o real. Exatamente. Né? Ali nós tínhamos, o exemplo é muito bom, porque nós tínhamos ali um ajuste estruturante. Em que sentido? O que era o plano de ação imediata? Era um projeto de aumento de arrecadação, de aumento de receitas e de corte de despesas. Então ele fez a renegociação com estados e municípios, sai dali o IPMF. Naquele momento ninguém relaciona o IPMF com o Plano Real, porque politicamente não era interessante, até porque o Plano Real tinha que eleger o ministro da Fazenda como presidente da República. Teve corte de gastos, teve uma alavancagem do processo de privatização para fazer receita, redução dos ativos e aumento de receita. Então, naquele momento, o Estado conseguiu aumentar a sua arrecadação em até 1/6. Fazer um equilíbrio das contas em até 1/6. Olha só, o ajuste da economia veio através de um ajuste fiscal. Que eu acho que depois o Fernando Henrique até se perdeu enfiando o pé na jaca com gasto. Então não estamos querendo defender, que na época eu também critiquei muito o pós, na sequência, que eu acho que podia ter sido feito um ajuste mais forte, que inibiria uma elevação tão grande da taxa de juros. Uma outra semelhança é que na reeleição do Fernando Henrique em 98, o país mergulha na crise em 99. Sequência. 13 de janeiro de 99, crise cambial. Mas eu só queria voltar na questão, vamos falar dessa crise daqui a pouco, eu só queria relembrar a questão do Itamar, que você falou assim, poxa, uma pessoa que a gente não dava credibilidade e tal. Era uma pessoa apagada, eu acho que o Itamar, um vice-presidente tem como dever de ofício conspirar, né? Ele está preparado para efetivamente assumir se alguma coisa der errado, então na essência ele tem que estar preparado para isso. Então, teoricamente, ele conspira, não no sentido pejorativo. Mas o Itamar Franco, apesar de... O Cacete Planeta, na época, chamava ele de Devagar Franco. Eu lembro até de um economista muito famoso, na televisão, deu a seguinte entrevista anos depois, que fez parte do Plano Real, da construção do Plano Real. A pergunta foi, como era trabalhar com o Itamar? Ele falou assim, olha... Não era difícil, não. O difícil mesmo era fazer ele entender o que estava acontecendo. Então ele tinha essa questão de ser devagar, mas ele teve a habilidade política de construir uma equipe, que o presidente, na realidade, tem que ter essa habilidade política. Né? E teve uma coisa interessante também, que, pelo que me recordo, muito difícil, quando teve alguma denúncia de algum assessor dele, aquela pessoa era desligada dentro do mesmo dia. Prova a inocência e volta depois. Então, o Devagar Franco, o mais conhecido como Itamar, ele tinha essa característica. Né? Podia ser lento, podia ser o que fosse. Né? Podia ser um rato político também. Vamos lembrar, em 99, o desastre que ele ajudou a produzir na crise de 99, que não sei se eu tenho tempo para falar agora. Pode falar. Posso falar? Então teve essa... Tempo esgotado. Eu estou compensando, eu não vim semana passada. Então, que os ouvintes não sabem o sarro aqui nos intervalos. Mas
Em 99, vamos lembrar que o Fernando Henrique, nós vivíamos um período de banda cambial, que era para dar estabilidade. Então o governo falava o seguinte, olha, o câmbio, o dólar não vai chegar num piso de tanto, nem vai passar do teto de tanto. E aí saiu todo mundo, inclusive, se endividando em dólar, leasing pela flutuação cambial e assim por diante. E aí nós temos uma crise internacional, né? O Brasil entra em risco, uma fuga de capital muito grande. E o que contém uma fuga de capital? Você deixar o câmbio flutuar. Porque quando o dólar fica muito caro, muitos investidores ficam fazendo a conta se vale a pena sair do país naquele momento. Não é? Tanto que tivemos uma ajuda do FMI, a maior ajuda da história do FMI, 38, 42 bilhões de dólares numa única tacada, né? Que foi uma redoma, foi um empréstimo que nunca aconteceu. Ele falou assim, eu garanto 40 bi para o Brasil nesse momento, faz as reservas subirem e acalma o mercado. Mas naquele momento, quanto empresário não quebrou e quantas pessoas, quanto taxista não entregou seu táxi, quanto empresa aérea não entregou sua aeronave, quanta gente não quebrou porque tinha acreditado no governo, mas o governo fez o que tinha que fazer. Ele foi lá e deixa o câmbio flutuar e paga o preço político por isso. Então, e o Itamar teve até uma contribuição muito pequena. Vamos lembrar que o Itamar Franco queria ser candidato à presidência da República, não consegue apoio, recua, se candidata ao governo do Estado de Minas, ganha a eleição e no início do governo começa a juntar uma série de governadores sérios, Garotinho, entre tantos outros, e anuncia um calote da dívida pública dos estados para a União. Isso contribui para o risco Brasil. O risco do país, que vai dizer, bom, se os estados não pagarem a União não vai pagar ninguém. Saiu todo mundo indo embora e a gente teve uma crise muito forte naquele momento, nos primeiros dias do governo Fernando Henrique. Paulo Adalto fez nos comentários e falou o seguinte, pagou um preço político pelas atitudes que tomou. O Fernando Henrique, a gente lembra que o Lula teve 17%, 25%, 17% numa eleição, na outra 25%, depois chegou com 44%. E por quê? Porque naquele momento tudo conspirava a favor da oposição. Devido, se o primeiro mandato, o segundo mandato não tivesse tido tanto erro, que ocasionasse numa crise que foi ocasionada, o Fernando Henrique faria com certeza, na época, o Serra, e não fez. O que acontece agora é a mesma coisa. Se não acontecer nada com a Dilma, ela vai pagar o PT vai pagar muito caro pelos erros na próxima eleição. Será que tem um Fernando Henrique aí no cenário, um Fernando Henrique de 93, em 2015, 22 anos depois, Adalto? Alguém porque foi o que o Temer pediu, né? Alguém com capacidade de reunificar mas eu acho que é isso. O poder, né? O que fez o Itamar? Ele foi lá e conseguiu se cercar de uma equipe, fazer um ajuste político, né? Fez um ajuste político. O que fez o Fernando Henrique? Fez também. Eu queria lembrar que depois o Lula ficou cantando, falando que herança maldita, herança maldita. Eu queria fazer a seguinte pergunta para um apaixonado por partido, por qualquer partido, que isso é muito ruim, que a gente tem que ter o discernimento de fazer uma análise fria. E eu votei no Fernando Henrique, mas eu criticava o Fernando Henrique quando ele perdeu as contas do ajuste. Eu criticava. E eu tinha votado nele. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais equilibrado. Se nesse exato momento o Lula tivesse assumido em janeiro o país e o que tivesse sido entregue para ele tivesse sido entregue por um outro partido, PSDB, não importa qual, como é que ele estaria chamando isso? Herança bendita ou herança maldita? Então, é uma pergunta que fica aí no ar para os admiradores do Lula, para os simpatizantes do Lula. Bom, eu vou alterar a pauta aqui por um motivo nobre, uma demanda da nossa ouvinte Kelly, da Praia Grande. Ela pediu o seguinte: Paulo, por favor, fale da Unimed Paulistana, pois precisa entrar em aula. Ela está desesperada com isso por causa da falta de informações. Nós já prometemos antes do intervalo que a gente ia falar da Unimed Paulistana, então vamos atender a Kelly e colocar em pauta muita gente também, momento porque ontem... a Unimed Paulistana. Nós conversamos ontem com os ouvintes do Jornal Litoral, aqui com a presença do Marcelo Marçaioli, sobre a Unimed Paulistana, e ele falou, olha, quem entende mais desse assunto no escritório é o Rodrigo e não eu. Então vamos lá, Rodrigo, Unimed Paulistana na pauta, a pedido da ouvinte Kelly de Praia Grande. Tá.
Bom, vamos tentar ser o mais didático e o mais tranquilizador possível. Você, consumidor, você usuário do Plano de Saúde Unimed Paulistana, você pode estar absolutamente tranquilo quanto à vigência do seu plano. Ele está vigente, ele tem aplicabilidade, ou seja, você vai continuar utilizando os mesmos serviços do plano. Tá? O que você deve ter é uma certa resistência com relação a atendimento em consultório, exames, etc. Uma certa dificuldade para usar o plano, né? Se você tem condição financeira de pagar a consulta, de pagar o exame, você pode pagar e depois pedir o ressarcimento. Por quê? Nós estamos numa situação agora desses 30 dias que foi decretada a intervenção até a passagem de carteira num limbo. Ou seja, quem vai assumir a carteira e de que forma vai assumir essa carteira. Mas o plano, ele existe, o consumidor, que é a parte mais fraca, ele não vai poder ser prejudicado. Até porque a Unimed Paulistana, ela faz parte do sistema cooperado Unimed, que nasceu em Santos com o Dr. Eduardo Castilho. Edmundo, com uma visão super ampla, muito interessante. Aqui depois desvirtuou algumas coisas e teve, em vez de uma cooperativa, teve uma finalidade lucrativa. Mas isso é uma questão de concepção institucional. Então você, usuário, se você tem um exame marcado, esse exame terá de ser cumprido. Se a clínica se recusar, é bom você avisar que você está coberto e você deve ter o exame. O fato é que a clínica pode se recusar e você fala, preciso fazer o exame. Então você paga. Se você não tiver condições de pagar o exame, você vai ter que se socorrer da via judicial. Não tem jeito, para obrigar alguém a fazer alguma coisa só por determinação judicial. Algumas considerações que eu faço a respeito, né? Qualquer Unimed do Brasil deve cumprir e deve atender os usuários da Unimed Paulistana. Como eu falei, é um sistema cooperado, existe uma solidariedade entre eles, apesar de a gente ouvir muita babuzeira das outras Unimeds que não podem. Essa solidariedade é conveniada. Ela é conveniada pela rede toda. Pior é a situação de urgência e emergência. Não é alguma coisa informal, ela é formal. Não, ela é formal e já criado, se não for formal por contrato, porque as Unimeds não têm isso, por criação jurisprudencial já é solidária, até no STJ precedente. Ou seja, você é cliente da Unimed Santos, você está em Fortaleza, você é atendido pela Unimed de Fortaleza em urgência e emergência. Artigo 10 a 12 da Lei 9.565, que é a lei dos planos de saúde. É obrigatório. Isso continua valendo para quem é cliente, quem é usuário da Unimed Paulistana. Outra consideração que eu faço, Paulo, essa questão da migração. Como é que fica o pós? Nesses 30 dias a ANS vai ter que dar uma destinação, ela abriu, vamos dizer, uma concorrência, um leilão para as outras operadoras que estejam interessadas em absorver. Tá? A operadora que absorver essa gama de clientes da Unimed Paulistana não vai poder impor carência, porque já cumpriram no plano anterior. Ela vai ter que admitir num plano equivalente. Não pode ter retrocesso no plano que o utilitário da Unimed Paulistana já tem. Ou seja, ele tem direito aos mesmos serviços pagando a mesma mensalidade. A mesma mensalidade. O que eu acho que vai ter, é uma questão até econômica interessante, é que na hora que absorver, a maioria desses planos são individuais. É que a ANS vai ter que dar uma válvula de escape para quem está absorvendo e permitir um reajuste um pouco mais excessivo. Até nós falamos alguma coisa em torno de reajuste de 20% a 25% nos valores. Mas, como este reajuste está sendo passado por uma questão de mercado, de contingência de risco, no futuro é possível a discussão. Mas o interessante agora é o usuário poder ter a cobertura. Feita essa cobertura, estando mais tranquilo, estando coberto, com o plano resguardado dos seus interesses, aí você vai discutir depois a questão do reajuste. Outra situação importante, o médico não pode se recusar. Tá? O que eu tenho visto muito é uma questão moral e antiética dos colegas dos profissionais da medicina. Ele não pode se recusar a atender um usuário do plano Unimed se a Unimed Paulistana era sua vinculada por dois motivos. Primeiro, este médico não comunicou a todos os seus pacientes que não era mais vinculado ao plano, nem que se descadastrou. E, segundo, serviu para o bônus, ou seja, para captar o paciente, serviu. Agora, no prazo de 30 dias, como não está correndo o risco de não receber, ele não admitia a recepção do paciente para uma consulta. Isso é problema do médico, se ele não vai receber da Unimed Paulistana. Ele tem que entrar com uma ação contra a Unimed Paulistana ou a massa falida da Unimed Paulistana, que vai ter um administrador judicial nomeado, né? Um interventor. Isso é um problema dele. O paciente não pode ser prejudicado. E vou mais longe. Quem for prejudicado pode entrar com ação de indenização. Deve pedir o ressarcimento e a indenização contra a Unimed Paulistana, contra o seu sucessor,
a empresa que vai absorver sua carteira, e contra a ANS, que foi incompetente e falha no seu sistema de auditoria. Como é que ela deixou a Unimed prestar serviço numa situação financeira tão precária como essa e não tomou nenhuma providência? É tal qual um Banco Central que é omisso, por exemplo, na situação do Bamerindos, do Banco Econômico, não verificou corretamente uma fiscalização assídua, ele atrai para si a responsabilidade. Mas isso são consequências. De imediato, o importante é o consumidor, ele tem a cobertura, nesses 30 dias o plano está válido e a empresa que absorver vai suceder em todos os direitos e obrigações o plano da Unimed Paulistana. Então, o médico ele pode ter certeza que ele vai receber pela consulta ou pelo atendimento de emergência e urgência? Não sei. Emergência e urgência está no código de ética dele, é obrigação, é omissão de socorro se ele se recusar. Eu sei que vai ter, vai falar, não é bem assim. É bem assim, sim, senhor. Código Penal é lei superior a Código de Ética Médico, que é uma resolução interna entre eles. Não me vem com o papo que não dá, porque é. Tá? Então o médico vai ter que atender. O que não é de urgência e emergência, mas que o médico não comunicou aos seus pacientes, está comunicando só na hora que ele não é mais cadastrado, ele tem a obrigação de atender esse senhor e vai cobrar a fatura da Unimed Paulistana. Vai pegar o seu advogado e vai cobrar da Unimed, como tem que ser. Bom, e aí falta transparência, boa fé. Tem aqui a réplica da Kelly, ô Rodrigo, ela diz assim, na verdade ela não consegue porque todos os consultórios proibiram os atendimentos, pelo menos é a percepção dela, trabalho também. Em consultório médico, a Unimed Santos não autoriza, ela diz que no sistema, que no entendimento dela, a culpa não é do médico, a Unimed Santos não permite autorização. Obrigatoriamente vamos ser transferidos em 30 dias e se passar, eu já acrescento uma colocação que eu já sei a resposta, mas é bom você ratificar. Para manter e resguardar direitos, como você bem colocou, é necessário que as pessoas continuem pagando os boletos em dia. Sem dúvida, é muito bem colocado. É importante o pagamento para mostrar a regularidade. Você está de boa fé. Até a ANS te dar um direcionamento, você está cumprindo a tua obrigação, que é pagar. Uhum. Tá? O fato da Unimed Santos não estar permitindo, aí eu entendi o raciocínio daquela, ela está com ela. O médico não tem culpa. Se o médico é conveniado da Unimed Santos e a Unimed Santos não autoriza o atendimento da Unimed Paulistana, isso é verdade. O médico está na cadeia final, ele cumpre determinação da sua cooperativa. Agora, então, não vai ter jeito, Kelly. Você vai ter que entrar em juízo para obrigar o tratamento. Porque quem nega a autorização de atendimento é a Unimed Santos. E ela não pode fazer isso. Ela já está cansada de saber. A Unimed Santos é o zero e o vuzeira de saber que ela tem solidariedade. Eu tenho milhares de acórdãos lá no escritório. Se eu clicar aqui, solidariedade Unimed no Tribunal de Justiça, eu te acho pelo menos 300 acórdãos. Porque eu tinha feito essa pesquisa e o Marcelo falou, na hora eu fiz lá, começou a baixar um monte. E várias liminares já contra a Unimed Paulistana determinando que o sistema Unimed arque. Lógico, a Unimed Santos faz aquela campanha, diz que 100, 10 entrarem, eu ganhei 90 e não tem que atender 90 pacientes do outro. Porque é prejuízo certo para ela. Ela não vai receber da Unimed Paulistana, ela vai ter que habilitar na falência, na recuperação, na liquidação extrajudicial da Unimed Paulistana, o valor a receber. Mas não está certo. Isso não está correto, não é legal e é imoral. Tá? Vindo de uma instituição que preza pelo bem maior do ser humano, que é o atendimento à saúde, é uma vergonha a Unimed Santos se negar a atender. É vergonha, repito. E chamo para o debate qualquer membro aí da Unimed Santos que quiser vir. Né? Porque isso não é correto. A gente, depois do intervalo, ainda vai continuar um pouquinho com algumas dúvidas a respeito da questão da Unimed Paulistana. Antes do intervalo, só um recado comercial de um dos nossos parceiros, o Buffet Arte em Festa. Telefone 3221-1628. Você continua em setembro com a promoção de agosto, a festa para 40 pessoas a R$ 2.500. Agora com uma vantagem para você que é ouvinte do Jornal Litoral. Você, se disser que ouviu aqui a propaganda do Buffet Arte em Festa, você tem, além da promoção, a pintura artística como um presente do Buffet Arte em Festa para você durante a festa. Pintura artística gratuita para quem disser que ouviu a propaganda aqui no Jornal Litoral. O site é www.buffetarteinfesta.com.br. Lembrando também que hoje é dia de sorteio do chuveiro da Casa São José. Você, ouvinte que ligou aqui para Luciana Cabral no 3289-1005, no 2104-5410, está concorrendo a um chuveiro 4 estações da Casa São José. 8 horas e 30 minutos agora. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati.
Americanet, operadora de telefonia corporativa, oferece a melhor tecnologia para a sua empresa. Serviços de voz, internet e data center. Americanet, soluções personalizadas com atendimento exclusivo. Referência nos níveis de satisfação. Presente em mais de 250 cidades. Americanet, confira nossos preços incomparáveis. Não espere mais. Americanet, tenha maior agilidade, eficiência e segurança na gestão de sua empresa. Telefone 3500-1000. Acesse americanet.com.br. Quer acabar com a corrupção? O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para melhorar as leis e evitar a impunidade. São propostas como penas mais severas, devolução do dinheiro desviado e uma justiça mais eficiente. As 10 medidas podem virar lei com a sua assinatura. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. Fale com a Rádio City. Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 981965306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. Jornal Litoral. Laboratório Diagnos, direção Dr. Ricardo Camilo de Almeida, especialista em patologia pela USP. Bom, lá no Laboratório Diagnos você tem todas as condições de fazer a sua saúde preventiva, principalmente no diagnóstico precoce do câncer, que nesse caso dessa doença tão séria é fundamental. Você pode fazer análise de biópsias de tecidos e também de células com um excelente recurso, que é a citologia em meio líquido, menos invasiva, mais precisa, e entre outros procedimentos como teste molecular, que mapeia a predisposição genética para determinadas doenças. Tudo isso para você com atendimento qualificado pela equipe do Laboratório Diagnos, que fica na Siqueira Campos 551 no Embaré Santos. Ligue 133 Diagnos, está no seu teclado. 1333-424667. Laboratório Diagnos, diariamente conosco aqui no Jornal Litoral. É com você, Paulo Schiff. 8h32, você ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição do Jornal Litoral desta quarta-feira e nós estamos novamente conversando para esclarecer as dúvidas que sobraram do programa de ontem sobre a questão da Unimed Paulistana. Então, o usuário do plano de saúde Unimed Paulistana, mesmo ela estando liquidada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a gente está naquele período em que vai ser definido, é um leilãozinho, né? Uma espécie de um leilão para saber qual é a operadora que vai ficar com os 744 mil vidas, né, que se fala do plano de saúde Unimed Paulistana. Eles devem continuar pagando a mensalidade mesmo nesse clima de insegurança quanto ao atendimento? Exatamente, Paulo. Até para provar a regularidade, a boa-fé e a transparência com relação à Unimed. E não agora, perder, e também eles têm um direito aí, quando o plano de saúde for absorvido por outra instituição, eles têm direito a não ter o período de carência. Lógico. Já então é importante plano, isso é muito importante continuar pagando, inclusive por isso, né? Por isso. Agora, o curioso é, o ouvinte deve perguntar, mas como alguém vai absorver 744 mil vidas? Isso tem um custo. É verdade, tem um custo. Onde é que ele vai jogar esse custo? A ANS vai conceder reajustes nos planos individuais num percentual maior para a operadora que absorver essa carteira. É a regra do mercado. Agora, uma coisa que talvez aí, que vale a pena meditar um pouquinho com relação a essa transição, é que ela é uma transição que os planos são individuais. Ouvinte, tá? Eu sempre falo isso para todos. A maior pedra num sapato de um seguro saúde, de um plano de saúde, é um plano individual. Quando vier aquelas promessas de migração, sai para um plano coletivo ou um plano empresarial, recuse. O plano individual dá uma gama de acessos numa discussão judicial tão ampla que chega a deixar o plano de saúde absolutamente fora de si numa discussão judicial. Não abram mão do plano individual. Repito, não abram mão do plano individual de saúde.
Por mais que a operadora vá falar, eu vou acabar com o plano. Se ela acabar com o plano, sabe o que ela é obrigada a fazer? Ela é obrigada a te migrar um plano individual para outra categoria igual, sem nenhum aumento, exceto se você aceitar. O plano individual é o maior câncer para o plano de saúde. Então não abram mão disso. Ele está totalmente adaptado ao Código de Defesa do Consumidor, não tem discussão se vai se aplicar a lei ou aquela instrução normativa da ANS, nada disso. O plano individual, ele nesse aspecto, ele é bem soberano, ele é muito mais favorável numa discussão do que um plano coletivo, do que um plano familiar ou com um plano empresarial. Agora, Rodrigo Marçal, acho que, será que tem algum esclarecimento ainda que falta fazer em relação aos usuários aí que estão numa situação de extrema insegurança do plano de saúde Unimed Paulistana? Por exemplo, a Kelly, que fez a colocação lá, que ela está ansiosa. Kelly, primeira coisa, faça o registro, senta no computador rapidinho, manda a reclamação para a ANS, copiando a Unimed Paulistana, e, se possível, também a ouvidoria, por exemplo, no caso da Unimed, que recusou. Deixe ciente que você está fazendo a reclamação. Você também tem direito de reclamar, vá no Reclame Aqui, vá no Procon. Quanto mais gama você der de publicidade, mais incômodo você vai ter. O que eu estou querendo evitar é justamente falando contra a categoria dos advogados, e os colegas não me levem a mal. Mas nessa hora a pessoa já está fragilizada, forçar uma ação judicial desnecessariamente, eu acho que não vale a pena. Ou seja, se o consumidor, o ouvinte, o cliente daquele plano de saúde tem possibilidade de aguardar mais 15 dias, que é o prazo para os 30 dias dado pela ANS para fazer a migração, ter um cenário mais claro, aguarde. Se não dá a necessidade efetiva do tratamento, que é de urgência e emergência, aí realmente não tem como fugir, é por determinação judicial. Então você recorra a um advogado, ou se não tem condições, vá no juizado especial, dependendo da complexidade da demanda, o juizado vai admitir, ou caso contrário, procure o advogado, faça a demanda, se também não tiver dinheiro pode ser indicado à Defensoria Pública, mas eu acho que é fundamental o consumidor ter essa ciência dessa responsabilidade. Agora, repetindo, é inadmissível a leniência, a negligência da ANS em tomar as medidas e deixar chegar neste patamar a Unimed Paulistana. Era uma tragédia que já vinha se avolumando e se anunciando. Eu, que atuo bastante nessa área, Paulo, já tenho visto pelo menos há uns 8, 9 meses. Reclamações nesse sentido. E a ANS deixou, ou seja, ela foi negligente, ela não fiscalizou corretamente. E é nesse sentido que eu acho que ela avoca para si uma parte dessa responsabilidade do problema. Agora, Rodrigo, ainda no campo da saúde, você recebeu uma denúncia agora, nesse momento, de ouvintes do Jornal Litoral. Que pediram para não se identificar. Pediram para não se identificar, mas que fizeram uma denúncia que é importante que seja esclarecida. A denúncia... Eu considero de gravidade grande. Tá? Eu aproveitar até amanhã, Paulo, eu sei que se o Fábio Ferraz estiver ouvindo, para que ele, por favor, se atualize, porque chama atenção, veio com foto junto, dizendo que a Prefeitura de Santos comprou 200 câmeras plumblíferas, mas que é ciente aqui no sistema de saúde que essas câmeras... Plumblíferas são de chumbo, né? Usadas para as câmeras de raio-x. Porém, a Prefeitura, segundo a denúncia aqui, só tem 20 aparelhos de raio-x. Isso saiu no Diário Oficial. A foto está aqui dos aparelhos... acho que devem ser os aparelhos que estão em menção. Se não for, para que se apure. Agora explique, porque essas câmeras têm uma alta durabilidade, pressão de chumbo. Se você tem 200, você vai quebrar 10 vezes uma para poder usar na prefeitura? Eu acho que isso era importante a prefeitura esclarecer. Eu fiquei assim um pouco preocupado. Não sou de fazer muito chabu nesse aspecto com relação à Prefeitura de Santos, que eu acho que sempre tem muita lisura na prestação de suas contas, nas informações, mas aqui realmente ficou... bem... E o valor é para 200 mesmo? O valor é para 200. Porque senão podia dizer, não, foi um erro de digitação, digitou um zero a mais, né? Então, eu acho que é justamente essa informação era importante, cai por terra qualquer coisa. Ah, não, veio uma a mais. Então, tudo bem, tá errado. Veio um zero a mais, veio um zero a mais. Mas o valor corresponde... Corresponde, eu não vi o edital, isso também eu não vi. Que aí não tem coisa de erro de digitação. É o valor para 200 câmeras mesmo. Sim, de chumbo. Isso era importante nós apurarmos para ver. Se por que compraria 200 se só tem 20 aparelhos, né? Exatamente. E é uma câmera que é cara e tem alta durabilidade, certo? Certo, corretíssimo. Falei bastante já, deixa o Marcelo falar e o Bombacha de Couro também. Só para finalizar, viu, Rodrigo e amigos aqui da bancada, a Kelly foi da preocupação ao agradecimento, e isso sinaliza que os esclarecimentos foram suficientes para ela. Ela agradeceu muito as informações prestadas aqui, mais uma vez, pelo Jornal Litoral. O ouvinte Wilson pergunta para o Rodrigo... Vamos compartilhar essa pergunta com o Adalto, né? Segundo estudos da Organização das Nações Unidas e do Procurador-Geral
Dalton Telayon, as elites econômicas sonegam 200 bilhões por ano no nosso país. Não está na hora da sociedade reagir, sair dessa letargia contra essa elite que age dessa maneira? Essa conta é uma conta interessante. Quando a gente fala de 40%, quase 40% do produto interno bruto como carga tributária, tem uma teoria que diz que para quem paga impostos mesmo, isso no passado com um pouco mais de força, porque hoje é muito mais difícil a sonegação de impostos. Quem paga mesmo, paga mais de 40%, quem realmente paga, porque paga por si e por aqueles que sonegam, não é? Na realidade, hoje a gente considera que nós temos uma carga tributária regressiva, um sistema regressivo de tributação, no sentido de que quem ganha menos paga mais. Por quê? Porque a maior parte da carga tributária incide sobre os impostos indiretos, que são os de consumo. Então, você paga o imposto quando compra 1 quilo de feijão. Exatamente. Ou seja, quem ganha um salário mínimo e compra 1 quilo de feijão, paga o mesmo imposto de quem tem o patrimônio de 15 bilhões de dólares, Exatamente. como o Marcelo Odebrecht, e compra aquele mesmo quilo de feijão. Então, se você pensar que a renda de uma pessoa pobre, toda ela... Pobre somos todos nós, tá, gente? É aquela pessoa que ganha e consome tudo que ganha. Tá? Então, toda a renda que ela consome... pródigo no Código Civil. Toda a renda que ela ganha, ela consome. Se você for ver a carga tributária sobre produto, remédio passa de 30%. Vamos lembrar que a alíquota sobre imposto de renda, a alíquota máxima é 27,5%. Vamos lembrar que a alíquota de imposto de renda sobre ganhos de capital no mercado na Bolsa de Valores é de 15%. Então, como as pessoas mais ricas não conseguem gastar tudo o que ganha, proporcionalmente o pobre acaba pagando mais. Como o sistema tributário é um sistema que a gente chama de Robin Hood, ele tira de quem tem para levar para quem não tem, produzindo justiça social. Essa é a lógica, né? Nós temos uma lógica invertida, nós tiramos de quem não tem e entregamos para quem tem. Agora, eu não entendo essa lógica dos 200 bilhões, eu não vi essa matéria, então eu não tenho como comentar aí o que o Wilson fala. A pergunta foi para o Rodrigo, não sei porquê, talvez porque ele seja mais elite que todos nós, né? Vai ter sido isso. Mas assim, primeiro, eu tenho muita restrição com relação à ONU, que ela hoje é formada por movimentos esquerdistas absurdos a ponto de levar, por exemplo, há anos atrás o Che Guevara para falar até em assassinato lá e foi aplaudido. Então tenho muita restrição. Com relação ao procurador, o Dalton Dallagnol, muito respeito eu tenho por ele. Aliás, é um dos heróis brasileiros hoje, junto com o Sérgio Moro. Se Deus quiser, a gente vai conseguir mais de 1 milhão de assinaturas aí para conseguir dar entrada. Todo mundo já. O Rodrigo está falando aqui, o Rodrigo Coxinha já mandou para todo mundo já, eu já assinei também. Porque a intenção realmente é que haja mais Rádio justiça. City FM está fazendo parte desse esforço nacional de 1,5 milhão de assinaturas para transformar em lei de iniciativa popular o projeto do Ministério Público de combate à corrupção. E foi por isso que a Procuradora da República, Tameia Danelon, esteve aqui na sexta-feira para divulgar esse programa. Então, Paulo, tudo isso eu concordo, mas assim, o que eu discordo do Wilson é que quando a gente pega e tenta colocar na elite a culpa de tudo que está acontecendo, e isso aí a gente, enquanto a elite de repente sonega mais, tem que lembrar que ela é bitributada em várias coisas, né? Ela é bitributada quando paga saúde de novo, quando paga educação de novo, quando ela paga vários outros serviços que ela teria que ter de graça, a segurança. Então é difícil a gente fazer essa relação e quem lê aquele lixo de livro do Thomas Piketty e começa a bater palma, acha que, quer culpar o capitalismo a corrupção não é culpa do capitalismo. O capitalismo só diz, aliás, se a gente tivesse mais capitalismo no Brasil, a gente não teria tanto problema de corrupção, porque a gente não vê o Valão, nem o Embraerzão, a gente não vê, né? Porque são empresas privadas que hoje vendem para outros países, dão lucro, dão emprego.
Mas a gente vê o CBFão. Vê o CBFão, quer dizer, mas assim, até na segunda-feira, o Evaldo fez uma colocação sobre um cliente dele que é taxista, e o cara que estava falando da Lava Jato, na hora de chegar, aumenta a notinha e tal. E isso eu concordo em certo ponto com o Evaldo, que existe no DNA brasileiro aquele patrimonialismo e aquela corrupção entranhada. Claro que não em todos, onde eu também já sou uma exceção. Mas o que acontece é quando você quer comparar essa pequena corrupção com corrupção absurda de roubar dinheiro do SUS e ver criança morrendo, por exemplo, não tem, usar um peso para duas medidas totalmente diferentes. Então eu não concordo, eu concordo em parte com o que você disse. A CBF é uma entidade de direito privado, né? A Confederação Brasileira de Futebol. Ela tem um ex-presidente que estava nos Estados Unidos e fugiu, está refugiado no Uruguai, o Ricardo Teixeira, um outro ex-presidente preso na Suíça, o José Maria Marim, e um atual presidente que evita qualquer viagem ao exterior para representar a CBF. E a gente não sabe muito bem por que, se tem alguém doente na família, por que ele não viaja para o exterior, o Marco Polo Del Nero. 8h46. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Você só vai ter duas dúvidas na hora de comprar um Audi. Que modelo e cor escolher? Audi Safe Plan. Preços de 2014. Planos com taxa zero e saldo em até 36 vezes. 2 revisões grátis. Bônus de até R$4.000 na avaliação do seu seminovo. Não perca essa chance. Audi Safe Plan. A maneira mais segura de comprar um Audi. Na Audi Center Santos, na Rua Brás Cubas 340. Pedestre, use sua faixa. Quem faz mais pela educação merece ser reconhecido. Se você é professor da educação básica em escola pública e possui uma experiência pedagógica bem-sucedida, participe da 6ª edição do Prêmio Professores do Brasil. As inscrições estão prorrogadas até 10 de novembro pelo site prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Da sala de aula para todo o país. Participe. Ministério da Educação, Governo Federal. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. Jornal Litoral. 8h48, a partir de agora o último bloco do Jornal Litoral nesta quarta-feira. Você ouvinte continua participando, pode ligar para o 3289-1005 ou para o 2104-5410, além de mandar comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui e também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes. Você concorre a um chuveiro 4 estações da Casa São José, como toda quarta-feira aqui no Jornal Litoral. Você, ouvinte do Jornal Litoral, também, se precisar de manutenção de algum equipamento Apple, tem desconto na Tecno Apple, que fica na Ana Costa 3289-1005. Aliás, Ana Costa 484, conjunto 509. 3289-1005 é para você ligar e participar do sorteio. A Tecno Apple fica na Ana Costa 484, conjunto 509. E o pessoal de lá, o Cássio, o Reinaldo, o Beto, o André, eles falam que o ouvinte faz assim, chega lá, pede o orçamento e depois fala, eu sou ouvinte do Jornal Litoral. Para mim, quanto é que fica esse desconto aí? 8h49, tem para você participar por SMS o celular 997880966 e tem o WhatsApp. Isso, o doutor Lupécio Mussi, nos vendo e ouvindo lá nos Estados Unidos, diz assim, parabéns pela elegância, um grande abraço doutor Lupécio Mussi, também curtindo a nossa programação aqui no Jornal Litoral. O ouvinte pode acompanhar, como a gente sempre anuncia, nas câmeras ao vivo pelo site radiocity.fm, áudio e vídeo. Está sendo gravado o programa e depois exibido na fanpage da rádio aqui, para você acompanhar todos os detalhes do Jornal Litoral, onde quer que você esteja. Bom, tem aqui uma ouvinte, diz o seguinte, bom dia, tenho câncer de mama
e tive consulta e exames negados. Estou desesperada. Isso é totalmente compreensível. E tem um ouvinte que diz assim: bom dia a todos. Paulo, gostaria que não falasse mais da Unimed Paulistana. Esse assunto já está esgotado. Paulo, eu queria me antecipar, só dizer esse ouvinte, até entendo ele, até a repetição do tema, dada pela relevância. E rádio, acima de tudo, é prestação de serviço. Então, quando há demanda, como está havendo todos os dias, de perguntas e a aflição das pessoas em relação ao tema, a gente respeita o seu pedido. No caso da ouvinte, mas fica difícil a gente filtrar esse assunto. Acho que ele vai perdurar fortemente na nossa pauta por algum tempo. Espero que você compreenda. A ouvinte do câncer de mama me parece uma situação clara e inequívoca de demanda judicial. Ela vai ter que partir para uma demanda pelo subentendido. Mas a ouvinte de câncer de mama, ela é cliente da Unimed Paulistana? Eu ia falar, me parece que sim. Então ela realmente, essa é a preocupação para dela. não haver nenhum prejuízo, nenhum risco, maior a integridade dela à situação atual que ela já está, o interessante é que ela já procurasse aviar a devida demanda judicial. Portanto, para ela, fundamental, a carteirinha da Unimed Paulistana, o último boleto pago e o relatório médico. O resto, o advogado que vai atendê-la se encarrega de fazer o necessário. É bem simplório mesmo. E tem uma ouvinte do Jornal Litoral, a Selma, que ela antecipa um furo de reportagem de hoje. Ela diz que o Michel Temer, o vice-presidente da República, foi citado ontem em 2 delações premiadas separadas e que isso viria a público hoje. A citação do Michel Temer em 2 delações premiadas separadas. Paulo, me parece que não vai sobrar ninguém, né? Porque você começa a pegar... Então, o presidente do Congresso... que tem um passado aqui no Porto de Santos complicado, né? Antes dele ser vice-presidente da República, não é? E hoje quem comanda o Porto também é do PMDB, né? O Edinho também é do PMDB. Assim, você percebe que quanto mais... O que me chama a atenção é que quanto mais aperta essa porca, mais ela não tem fim. E se por um lado é ruim porque o país vive uma instabilidade, eu acho muito bom, porque acho que a gente vai chegar no momento que a justiça vai começar a ser feita. Agora, Paulo, eu queria uma outra notícia de primeira mão, não sei se vocês já viram, se a Selma sabe. Ontem foi dado o registro para o 33º partido no país. Hoje nós temos 33 partidos no país, mas dessa vez é um partido no qual eu tenho um pouco mais de... Porque todo partido no Brasil, até o estatuto é igual, né? Mas assim, esse partido é um partido totalmente liberal, formado por engenheiros, administradores, profissionais liberais, tal, que fizeram um partido onde tem todas as bandeiras que a população vem batendo, principalmente a bandeira de não existir reeleição, de não ter cargo eternamente, o cara ser um deputado, ficar sendo reeleito toda hora deputado, que é o Partido Novo. Ele veio para cá, para Santos, há um tempo atrás. Eles fazem as palestras, cobram as palestras para falar sobre isso, que é a forma que eles arrecadam dinheiro. Então, me parece que hoje a gente vai ter um partido que deve já lançar candidato para 2016 com uma visão diferenciada. Esperamos que o partido que está nascendo limpo não se torne sujo daqui a um tempo. Possibilidade aí do Michel Temer? Já está demorando, né? A gente já sabe o histórico, tudo. Ele, atrás da roupagem de jurista, de constitucionalista, se reside uma pessoa política igual a qualquer outra. Farinha do mesmo saco, né? Tava demorando, Paulo. A gente já sabe, sempre a gente ouve dizer, mas nunca teve uma prova. Tá aí talvez o primeiro rabicho que tenha. E essa situação, eu acho que ele era o sustentáculo de um pouco de moralidade, de referência no governo. Caindo ele agora, vai ficar insustentável a governabilidade do país. Vamos esperar a confirmação da citação do Michel Temer 2 vezes em 2 delações premiadas diferentes ontem, levantada aqui pelo ouvinte Selma. Agora, quem é daqui da Baixada Santista conhece o histórico do Michel Temer no Porto de Santos, quando ele nomeou uma diretoria, quando ele nomeou um presidente, Marcelo de Azeredo, e houve até um episódio pitoresco. O Marcelo de Azeredo, presidente, tinha uma namorada, aqui Érica, estudante de psicologia, que tirou o HD do computador dele, entrou com um processo que foi abafado, né, para obter uma pensão judicial do ex-presidente da CODESP, Marcelo de Azeredo,
e ela juntou como prova que ele ganhava mais em função dos negócios que tinham ali no computador. Cara, essa pensão saiu, Isso entrou na Justiça de São Paulo e foi noticiado, inclusive, nos meios de comunicação de nível nacional e foi rapidamente abafado. O Michel Temer já era o presidente nacional do PMDB na época. Em função disso, ele teve a possibilidade de indicar o presidente da Codesp. Consta aqui na Justiça Federal uma grande ação civil pública contra a Codesp, Marcelo Azeredo de diretoria. Não sei se teve respaldo ou reflexo no Michel Temer, mas corre aqui já há muitos anos essa ação e não terminou ainda. Contra o Marcelo de Azeredo e outros ex-presidentes da Codesp e também. Alguns membros da diretoria. Agora, não sei se houve denunciações sucessivas, porque aí o Michel Temer teria foro privilegiado, se corre um desmembramento dessa ação lá em Brasília, mas isso ainda corre aqui. É bom a gente lembrar que isso aconteceu durante o governo Fernando Henrique Cardoso, sem dúvida, né? Na década de 90. O ganhador do chuveiro da Casa São José é o Sandro Luiz Ribeiro da Silva. É isso, Marcelo de Giuseppe? Sandro Luiz Ribeiro da Silva. Nunca ganha, Rabino, né, Marcelo? da Silva. Rabino da Silva? Parece Rabino ou Ribeiro. Não consigo ganhar esse chuveiro. Não, irmão, você pode participar, mas não pode ganhar, Rabino. né? Sandro Luiz Rabino da Silva. Sandro Luiz Rabino da Silva passa aqui na Fernão Dias 16, no Gonzaga. Shalom. Tem o Rabino no nome, né? Não significa que tenha essa atividade ligada à religião judaica, né? Mas a paz, todos nós necessitamos de paz, né? Então, o Sandro Luiz Rabino da Silva passa aqui na Fernão Dias 16, no Gonzaga, em Santos. Pega o voucher com a Fernanda se você vier à tarde, com a Luciana se você vier de manhã, e aí você vai retirar o chuveiro 4 estações da Casa São José, lá na rua Alexandre Martins, em Santos, 179, não é isso, Zé Torquato? 179. Vamos para o WhatsApp. Bom, vamos lá. O WhatsApp sempre muito utilizado pelos nossos ouvintes, nosso excelente canal de comunicação aqui na 102. Tem uma colocação do Rony Albuquerque. Bom dia. Só queria manifestar que não concordo com a reforma da Ana Costa, só pelo fato de não perder a verba para outra cidade. Gastar dinheiro onde não tem necessidade? Tá aí a colocação do Rony. A necessidade é técnica, eu não sou engenheiro, eu não sei o porquê nem da necessidade. Eu precisaria dessa explicação para manifestar. Se é desnecessário, o Rony tem lógica no seu raciocínio, eu tenho que concordar com ele. Agora, se tem alguma medida técnica que necessite, aí eu tenho que rever meu posicionamento. Né? Uma outra obra muito questionada também pelos ouvintes do Jornal Litoral em Santos é a da reforma da Praça Mauá, a reforma da praça onde fica o Paço Municipal. Muitos ouvintes entendem desnecessária essa reforma da Praça Mauá. E o ouvinte Vinícius, ele diz assim: bom dia, Paulo, Zé, Adalto, Rodrigo. Senhor Rodrigo, pelo amor de Deus, quando é que os funcionários da Justiça do Trabalho vão voltar a trabalhar? Eles estão empacando a vida de muita gente. Olha, Paulo, eu andei sabendo, me atualizando na informação de bastidor, de que houve já algumas reuniões e estaria previsto para o dia 23 a dessuspensão, porque os prazos estão suspensos pelo tribunal. Então, que os prazos voltarem a correr dia 23, o que me faz pressupor que estaria terminando esse movimento. Mas já dura algumas semanas, né? Semanas, acho que já vai para meses. Né? Mas não havia ainda a informação do plano de atuação da nossa brilhante presidenta Dilma Rousseff de congelar os reajustes dos servidores, o que pode fazer com que eles voltem novamente ao estado grevítico. Não só essa categoria. Não só. Todos funcionários, os auditores da Receita já estão, não sei se de uma maneira geral, mas o mínimo de funcionamento, mas já estão. Existem outras áreas, alguns movimentos aí nos outros estados que eu tenho acompanhado de reivindicação na educação. Com esse novo pacote, eu acho que a gente tem que se atualizar nesse cenário, porque eu acho que vai voltar fatalmente. Não tem perspectiva, infelizmente, o prejuízo que ele sente, nós também sentimos como advogados. Estamos na ponta final, ele não recebe, nós também não recebemos. É uma situação que começa a preocupar bastante o mercado jurídico de uma maneira geral, né? Bom dia, diz o Marcelo Guelfi. Obrigado, Marcelo, pela participação. Olha a sugestão dele. Ao invés da CPMF, vamos cobrar impostos das igrejas, pastores ricos e o povo passando fome. Espirituosa a participação dele. Tem uma bancada evangélica muito forte, né? Paulo, eu vou te contar uma de bancada evangélica, porque é dado o nome da Assembleia de Deus, um julgado da 9ª Câmara
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi condenado a R$200 mil. Sabe por quê? Porque fez o fiel se convencer de que ele precisava parar o tratamento pela prevenção do HIV, ele era portador de HIV, obrigou ele a ter relações com a mulher sem camisinha, porque diz que Jesus salvava ele, que o pastor da igreja falou. Ele morreu, a mulher está em estágio terminal. Decisão de segunda instância, se quiser eu trago o acórdão para vocês. É chocante a ignorância da população e o que essas pessoas se valem disso para vender, para se autopromover dentro da entidade. Lógico, estou pontuando uma situação esdrúxula e fora do contexto. Não são todos, porque há muitos evangélicos que realmente profeciam a religião de uma maneira correta, pregam sem um interesse financeiro. Nesse caso, era meramente financeiro. Então, e o nosso ouvinte Emerson do Manapé tem opinião que vai ao encontro do Rony quanto a Ana Costa, tantas ruas precárias em Santos. Ana Costa, de novo, abraços, amigos. Um abraço para você também, Emerson. Hoje tem o Peixe na Vila contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tem o Peixe e o Corinthians na Vila contra o vice-líder. Tô errado, Marcelo Giuseppe? Não, nem um pouco. Hoje ele vai comigo no jogo, você convidou, eu falei, vou te levar, você é meu amigão de bancada, eu vou te levar no jogo. Não, não vou. Vai secar. Torcer pro Santos. Lógico, eu sei disso. O Santos é a segunda equipe. Os corintianos vão torcer pro Santos hoje. Aliás, Paulo, uma informação fofoca de bastidor. Eu nunca vi uma miscelânea de torcida tão grande como na família dele, que ele me contou aqui. O pai é palmeirense, o outro é São Paulino, um é santista e ele é corintiano. Falei, meu, que loucura. Torre de Babel. Lá é na casa do Marcelo Giuseppe. Ninguém briga por futebol em casa. Ninguém briga. Bom, em tempo, o Rafael Coutinho, nosso ouvinte, diz o seguinte: sou servidor da Justiça do Trabalho. A greve está suspensa desde sexta-feira. Ele diz que os serviços voltaram. Avise o ouvinte que quem está empacando a nossa vida é a presidente Dilma. PS, os serviços estão normalizados, audiência, atendimento, etc. Mas há um apagão programado para o dia 22, quando o veto ao nosso projeto será apreciado. Eu queria só Obrigado, se o Rafael tivesse informação, de curiosidade mesmo, de ouvinte agora, se esse pacote impactou alguma coisa, viu, Rafael, na postura de vocês servidores. Há alguma nova movimentação? Não, porque tem que se preparar para isso. O reajuste do servidor que foi suspenso pelo pacote da Dilma, que vai ser suspenso pelo pacote da Dilma, os reajustes a partir de março do ano que vem ficam para setembro do ano que vem, né? Sim, mas eles vão ter a aprovação agora, ele tem razão, dia 22, do reajuste, já que ela já havia negado e foi mantido de novamente para aprovação na Câmara Federal. 9h02, chegamos ao final do Jornal Litoral, edição desta quarta-feira, que teve o Rodrigo Marçaioli, o Adalto Corrêa de Souza, o Marcelo de Giuseppe nos comentários, a Luciana Cabral no atendimento aos ouvintes, Zé Torquato aqui na mesa de áudio, teve principalmente audiência, carinho, companhia e muita participação do ouvinte da Rádio City FM. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário, das 7 da manhã, se Deus quiser, e uma ótima quarta-feira para você, que você merece. Termina aqui, Jornal Litoral. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. O labirinto foi apenas o começo. Neste mês, o próximo desafio vai começar. Maze Runner, Prova de Fogo, 17 de setembro nos cinemas em 3D. Verifique a classificação indicativa. Estúdio Hotel, o melhor hotel do litoral. Traz pra você mais um motivo para viver momentos maravilhosos. Agora tem per dia. Das 11 às 15 horas, o almoço é por nossa conta. Você escolhe filé de frango à parmegiana, ou salmão ao molho de maracujá, ou a Belle Munier. Estúdio Hotel. Saiba mais pelo WhatsApp 97407-7723. Não perca o almoço do estúdio, que é por nossa conta. Somente pra quem disser que ouviu aqui na Rádio City. Exceto suítes standard. Estúdio Hotel. Rua Campos Melo 77 Santos. Acesse estudiohotel.com.br. Rádio City FM, ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. Depois do intervalo, você vai ouvir aqui na Rádio City. Já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. Depois do intervalo, você vai ouvir aqui na Rádio City. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. Alright, ready? Let's go. Don't stop
the music. And it won't stop. Rádio City.